Existem bons live actions de anime, mas nos tempos atuais ainda há desprezo por esses tipos de adaptações, pela grande diferença nas mídias. One Piece, de todos os concorrentes a receberem uma reimaginação dessa forma, era o que mais atraía temores pelos fãs, mas com a chegada da primeira temporada da série feita pela Netflix em 2023, a percepção dos fãs e de pessoas que estavam sendo apresentadas à obra pela primeira vez mudou para melhor. Os 8 episódios foram bem recebidos e são quase consensualmente considerados o melhor que um live action de anime barra mangá ofereceu até hoje. Eu odeio esse live action. Desde 2021, quando anunciaram os atores e alguns detalhes sobre a estrutura da temporada, eu fiz um vídeo falando sobre as minhas expectativas. Quando lançou e eu assisti, fiz outro vídeo agora desabafando a raiva que eu tinha sentido assistindo tudo aquilo. 3 anos depois, uma nova temporada foi lançada, adaptando aqueles arcos menores de transição até chegar em Alabasta. E mesmo odiando a existência dessa adaptação, eu assisti porque tudo de novo que tem de One Piece eu preciso assistir. Nesse vídeo, eu vou falar dos motivos que tornam essa nova temporada mais um desastre da Netflix. Mas antes disso, eu também vou comentar tudo de ruim que teve na temporada anterior, pois meu vídeo passado sobre ela não foi o suficiente. Não incluiu a quantidade gigante de erros cometidos em cada episódio, com cada personagem, com cada arco. Existem alguns acertos muito pontuais, mas no geral a minha opinião sobre esse live action só piorou. Eu entendo lhe agradar pessoas que não assistiram o anime ou leram o mangá antes, mas legitimamente não consigo entender o fã que olha para esse troço e não percebe o quanto a essência do que torna a história, o universo e os personagens interessantes foi morto pela transição de animação barra quadrinho para live action. Existem motivos que tornavam essa adaptação fadada à desgraça desde o início. One Piece é um mangá extremamente fantasioso e, especialmente nos seus primeiros arcos, possui um tom cartunesco único até mesmo para a mídia. O humor é mais seco e direto, ou exagerado com aquelas expressões faciais bizarras. O design dos personagens escala a cada arco com mais absurdos, seja na altura exagerada, seja nas cores, na variedade de raças apresentadas. Os poderes tanto das Akuma no Mi quanto de Haki são fantasiosos. Existem os mais comuns, como magma e sei lá, virar um dragão, mas também existe a fruta de criar portas invisíveis do Blueno, ou o próprio Luffy que mesmo nessa fase pré-Nika ainda tem o poder impossível de transmitir perfeitamente para fora da estética de desenho. Para conseguir pelo menos se aproximar da essência apresentada no mangá, teria que ser feito por um diretor muito excêntrico e com mais investimento ainda, porque mesmo com 1 milhão de orçamento por episódio, a série falhou em questões básicas como o CGI nas lutas. Mas, antes de começar a me aprofundar mais nos problemas gerais da primeira temporada, eu quero falar especificamente sobre o primeiro episódio da série, porque ele por si só já era um prenúncio do quanto os envolvidos não sabiam o que é One Piece. O primeiro episódio do live action da Netflix adapta 8 capítulos do mangá em 1 hora. Dentro desse tempo, não seria impossível fazer isso de um jeito eficiente. Apesar do primeiro capítulo ser o maior do mangá em quantidade de páginas, os outros voltam a uma quantidade normal e a quantidade de informações por capítulo nessa época era bem menor do que é vista em outros arcos. O East Blue, mesmo chegando a 100 capítulos, pode ser adaptado assim. A questão é que a Netflix ainda decidiu fazer alterações para acelerar a sua tentativa de arco desse piloto, retirando coisas importantes ao mesmo tempo que inseria outras deslocadas para tentar construir uma noção errada de que mostrar personagens ou informações antes delas serem importantes é um world building melhor do que, sei lá, apresentar o Arlong só no arco do Arlong, apresentar o Bug só no arco do Bug, mas isso eu vou detalhar mais pra frente. A primeira grande mudança perceptível nesse episódio é no tom. Enquanto no mangá o East Blue é o arco mais cômico e descontraído de One Piece, aqui a comédia praticamente não existe e os momentos sérios são muito mais chocantes. No mangá, a Álvida é uma pirata que serviu mais para alívio cômico para estabelecer o tom que One Piece teria. A situação do Kobe era séria, mas ainda tinha espaço para comédia com essa vilã por ser uma menor em relação a outros. A série não entendeu isso e introduziu a personagem já matando outros piratas, incluindo um que teve a cabeça esmagada. Eu não consigo entender o motivo para isso. Em poucos minutos nada disso valeria a pena, porque o Luffy derrota ela rapidinho.
Pra que querer setar essa seriedade e perder momentos cômicos que fazem One Piece se diferenciar de outros Battle Shonens mais comuns? O pouco humor que tem não funciona também. No mangá, a reação do Luffy ao ver a Álvida pela primeira vez é uma das cenas mais engraçadas até hoje. No live action ele xinga ela, entre aspas, de um jeito muito mais leve e não tem aquele teor seco e sincero do original, nem as reações exageradas dos tripulantes e da própria personagem. Ela só fica brava e mais séria mesmo. O live action nesse episódio demonstra que nunca vai conseguir assumir de fato o seu lado humorístico. Outro ponto inferior dessa parte na adaptação é a relação entre Luffy e Kobe. O diretor evidentemente não entendeu como é a personalidade do Luffy. Na verdade, eu nem sei se ele não entendeu. Realmente seria complicado adaptar o jeito dele para uma série live action, mas mesmo assim, é muito forçada a forma como ele às vezes do nada queria ter uma conversa inspiracional com Kobe sobre ele se tornar um marinheiro, enquanto no mangá, ele só é sincero e direto como o personagem é, dizendo que Kobe tem que tentar ser um marinheiro porque na lógica do mundo do protagonista, se alguém quer algo, é só ir em busca disso. No live action, ele fala como se quisesse inspirar ele a superar o medo, quase como um coach. O Luffy é inspirador para outras pessoas, sendo simplesmente ele, sem querer necessariamente isso. A falta disso na adaptação torna as ações e falas do personagem menos naturais. Depois dessa parte, o episódio muda o foco pro Zoro, que está numa ilha com o túmulo da Kuina e é surpreendido pelo Mr. Seven, que rapidamente morre pro personagem. Existem muitos defeitos dessa cena. O primeiro é ser a cena de apresentação do personagem, no que agregou a gente ver o Zoro lutando contra um personagem que tão irrelevante para ele e para Baroque Works, que originalmente só é mencionado. A primeira aparição na cruz preso do mangá é consideravelmente melhor para estabelecer a seriedade e dúvida em torno da existência do personagem que existia pelos relatos nessa época. Essa só funciona se pensarmos da ótica do Zoro dessa série, que quase sempre só se resume a um cara mais fechado, sombrio, sério. Uma visão flanderizada do que ele realmente era no pré-time skip. A cena só existiu porque a série queria apelar. O Zoro literalmente cortou o cara ao meio. Em 1000 capítulos a gente nunca viu uma decapitação literal assim. Não combina com o tom de One Piece ter esse tipo de gore. Eu nem sei se conta como gore porque mostra o corpo dividido, mas sem muito sangue. É só esquisito e gratuito. E do mesmo jeito que a apresentação do Zoro foi estragada, a da Nami também foi. Não necessariamente sua primeira cena, que apesar de não ter o carisma de Ladra original, ainda é quase idêntica ao mangá. Mas sim, a sua apresentação real, interagindo com os outros personagens. Ao invés da Nami apenas encontrar Luffy e Zoro em Orange Town, ela os encontra coincidentemente no bar da cidade que o Zoro é preso pelo Morgan e tem todo aquele arco. Por algum motivo, eles decidiram adiantar a presença da personagem, mas isso é uma escolha obviamente estúpida. O Oda meticulosamente escolheu usar a estrutura de um Mugiwara apresentado por arco originalmente para dar tempo o suficiente para cada um brilhar e mostrar o que possui de conexão com o Luffy e com os temas daquele arco. A presença do Zoro nesse mini arco faz sentido porque o Oda desmistifica toda a sua personalidade maligna propagada no East Blue, mostrando ele comendo o bolinho ruim da garotinha, além de criar uma conexão entre Luffy e Zoro por ambos terem ambições muito altas e por Luffy salvar Zoro e especialmente suas espadas. O maior agradecimento de Zoro com Luffy nesse ponto foi salvar a Wada Shimonji, que mesmo sem contexto o Oda mostrou a importância que tinha para o personagem. Simples e eficiente, enquanto a Nami nesse arco está completamente jogada. Ela só aparece no episódio para se infiltrar na base e ficar repetido quão ruim são os piratas de um jeito muito chato. E a presença dela acabou atrapalhando o andar efetivo da história. Por algum motivo, mais estúpido ainda, o Zoro não aparece preso na cruz esperando um mês para ser libertado. Ele aparece livre com o corpo do Mr. Seven em um saco e é nesse bar que ele come o bolinho da garotinha. Essa mudança pode parecer irrelevante, mas na verdade estraga completamente o impacto que esse momento tem originalmente para nós, pro personagem do Zoro e pro Luffy. Ele comer um bolinho do chão de uma garotinha que ele nem conhece nesse contexto não significa nada comparado a ele comer esse bolinho ruim do chão enquanto estava há dias sem comer e uma pessoa finalmente havia ido ajudar, mesmo correndo o risco de ser castigado pela marinha. No mangá, o Zoro valoriza o esforço da garotinha em fazer o bolinho, a coragem e sua bondade em ir ajudar alguém preso, que era visto como um monstro. Tudo isso fez o Luffy imediatamente perceber que ele era uma boa pessoa, mesmo não parecendo para os outros, também mostrando a habilidade natural que ele tem de entender os outros.
Isso não existe no live action. A cena do bolinho tem o Helmeppo pisando nela e tudo, mas é muito mais rápida e o Zoro só bate no Helmeppo e valeu. Foi mais por um lado de mostrar o quão filho da puta ele era, mesmo sendo marinheiro, do que construir o que eu falei antes. Chega a ser cômico, enquanto originalmente tudo isso estabelece uma conexão entre Luffy e Zoro. No live action ele só decide ir com Luffy porque sim, esse cara me soltou, ele tem um barco e é isso, eu vou ter que ir com ele. É bem engraçado a cena que teoricamente deveria mostrar que a relação entre eles foi criada. O Luffy e a Nami estão lutando contra os marinheiros do Morgan. O Zoro tá indo embora, mas desiste ao ver eles e decide ficar para ajudar. Só porque sim, além de todo esse desastre em estabelecer coisas básicas para os personagens, pela presença da Nami, que divide espaço e tempo com o Luffy e Zoro, eles acabaram fazendo outra mudança estúpida: não mostrar o flashback do Zoro. Esse flashback é um dos menores, e já é uma merda no mangá, mas porra, qual era a dificuldade de seguir à risca isso e mostrar nesse arco? É graças a esse flashback que pelo menos entendemos a conexão de Zoro com suas espadas e por que Luffy as entregar era tão importante para a relação entre os dois. Esse flashback, com todos seus problemas, serve para demonstrar que o Zoro vai além de um cara fortão super sério. A falta dele é um buraco na funcionalidade que o arco deveria ter. E isso nem é o pior. Onde eles decidiram inserir esse flashback é mais desgraçado ainda, mas vou deixar para comentar em outro momento. Além disso, quebrar a funcionalidade, outra mudança tão burra quanto, quebra a funcionalidade que ele tem em sua mensagem. Quando pensamos nesses primeiros 8 capítulos de One Piece, a principal mensagem que o Oda queria mostrar é a não existência de um bem e mal tão dicotômico. O Kobe tinha a visão de todos os piratas serem ruins e todos os marinheiros serem bons, mas vemos que o Luffy é um pirata legal com as pessoas e Helmeppo e Morgan são marinheiros ruins para a população que eles deveriam proteger. Por isso, a conclusão dessa parte da história no mangá é tão boa. Quando Luffy e Zoro lutam com Morgan, seus marinheiros param de ajudar, porque até mesmo eles não aguentavam mais suas maldades. Decidido confiar nos piratas para resolverem isso, confiar numa bondade que ia além de seus cargos. Morgan cai, os marinheiros ficam livres e acabam tendo que expulsar o bando por ainda serem piratas, mas enquanto eles se afastam da cidade, os marinheiros agradecem, prestando continência. É uma cena extremamente simbólica pro início do mangá, mesmo sendo simples. Essas cenas, tão rápidas mas importantes, simplesmente não existem nessa maravilhosa adaptação. Os marinheiros ajudam Morgan a lutar com os piratas e mesmo após Morgan ser derrotado, em outro episódio a gente vê que ele iria continuar no comando se não fosse pelo Garp. Então o Luffy e os outros não tinham resolvido nada como no mangá, consequentemente também não sendo agradecidos pelos marinheiros. Sem concluir a mensagem básica de que esse embate entre os grupos não definia o que cada pessoa era. Também era importante para o arco do Kobe. Ele precisava presenciar o marinheiro ruim como Morgan em ação e presenciar a reação dos outros marinheiros a essa situação. Como eles priorizam as boas ações a roupas e cargos. Mas no live action o personagem sequer chega a se encontrar com Morgan, sequer chega a ver a luta, ele fica só cuidando do barco. Os caras simplesmente desistiram de desenvolver o mínimo para o personagem ser coerente durante o resto do mangá. Outra alteração, menor mas que simplesmente não ajudou em nada narrativamente, foi a presença do mapa da Grand Line em um cofre dessa base da marinha, ao invés de estar com um bug como era originalmente. Qual é a lógica de uma base aleatória da marinha manter escondido o mapa para Grand Line, e tão desprotegido ao ponto de ser roubado por 3 pessoas que nem sabiam trabalhar em equipe? Mesmo sendo pouco, ele servia para dar uma importância pro Bug, que mesmo sendo um pirata mais para alívio cômico, não era o completo merda que ficou meses planejando roubar esse mapa e no live action não conseguiu. Também é essencial para a mensagem do arco de Orange Town funcionar para Luffy e Nami. No mangá, esse arco mostra mais do Luffy com seu chapéu de palha, de como ele vê o objeto como tesouro por ter sido dado por uma pessoa importante e respeitada por ele. Como tesouros podem ir além de joias e mapas que apontam para algum lugar ou tesouro. O oposto do que é demonstrado com a personagem da Nami, que não entendia por que era o tesouro do Luffy e só via como tesouro o mapa para Grand Line, que era importante para Nami vender e conseguir mais dinheiro, visto que a personagem apenas apreciava o dinheiro dado todo o contexto com Arlong também. Valorização imaterial e valorização material, ideias básicas sendo exploradas pelo Oda que mostravam a importância de cada um desses fatores acontecer em seu determinado arco, algo que não foi compreendido pelos criadores da série, que botaram ele em um momento que não servia para isso. E já adiantando, no arco de Orange Town, do live action, esse contraste também não é explorado. E para deixar mais feio ainda, por algum motivo nesse cofre tinha um cartaz de procurado Kuro. Por que uma base aleatória da marinha
guardava um cartaz de recompensa em um cofre importante. Claro, o Morgan foi quem derrotou o Kuro, mas ele não era um pirata foda e isso nem era, sei lá, muito importante para que ele usava. Era só um cartaz que era espalhado por tudo que é lugar. Isso só foi colocado porque a série entendia errado a ideia de um bom world building e achava necessário mostrar os personagens antes deles aparecerem como centrais em seus arcos. O Kuro tinha que ao menos ser mencionado antes do arco do Sup, porque sim. Essa adição, ainda por cima, acaba tornando mais ilógico o próprio arco do vilão, porque esse cartaz estava bem evidente para Luffy, Nami e Zoro, mas nenhum deles mostrou se importar quando viu um cartaz em um cofre, apenas porque se algo tão natural assim tivesse acontecido, eles perceberiam imediatamente que Kuro tinha segundas intenções quando encontra o personagem depois. Criou um furo totalmente desnecessário. Esse tipo de adição é bem artificial, mas o que mais esse episódio tem são adições artificiais. A principal delas são os flashbacks. Aqui, ao invés de fazer o que funciona de contar um backstory inteiro e depois continuar a história no presente, eles decidem contar em pedaços e isso vai se repetir para todos os outros da série. O Luffy tá conversando com Kobe, a recém tendo encontrado ele, e do nada toma flashback do Luffy fazendo sua cicatriz. Aí corta, acontece toda a treta com a Álvida, eles estão no barquinho saindo fora, e do nada toma, ele começa a contar de quando comeu a Gomu Gomu no Mi. E assim vai sucedendo, migalhas espalhadas aleatoriamente de uma história simples. É muito esquisito como eles tentaram deixar essa inserção natural, mas o efeito foi contrário. Não era natural ver o Luffy começando do nada a contar a história pro Kobe e parando de contar no meio dela. Às vezes nem era ele contando, só apareciam as cenas do nada mesmo. Rapidamente mencionando o segundo episódio, isso acontece quando o Bug prende o Luffy em uma caixa cheia de água. Enquanto ele se afoga, corta pra ele na água capturado pelo bandido da montanha. É uma transição e inserção artificial e ainda por cima corta o nível de emoção que originalmente tinha. O episódio 1 termina sem a gente ver o grande momento do Shanks salvando o Luffy. O flashback sendo cortado pela metade não tem o significado imediato que deveria ter pra gente entender e já gostar do protagonista. Ver ele falando que vai ser o rei dos piratas à toa nesse episódio não tem graça porque a gente não sabe o motivo para ele querer tanto se tornar um. Isso só é mostrado no segundo episódio, quando ele já falou tanto isso que eu tava cansado. Além de narrativamente ser mal colocado, as poucas mudanças feitas nesse flashback tornaram ele menos One Piece. Aqui, o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, achando aleatoriamente o baú com ela em um canto enquanto o bando comia. No mangá, ele só aparece comendo do nada, como se tivesse deixado a fruta ali sem perceber e ele achasse que era uma normal. É espontâneo e acontece enquanto os bandidos já chegam para mostrar o quão natural acabou sendo. No live action só acabou sendo conveniente. Sem querer ele abriu o baú mais importante do bando Shanks, e a reação deles ao descobrir que a fruta foi comida é até pior. No mangá é uma reação cômica deles ficando chocados, mas de um jeito engraçado e depois rindo da besteira que aconteceu. No live action reagem como se a coisa fosse a coisa mais absurda. Isso não só vai contra o tom de One Piece, vai contra o propósito da Gomu Gomu nesse ponto da história. Ela era tratada como uma Akuma no Mi besta, vista de uma perspectiva cômica por quem via, porque era só poder se esticar, algo bem bobo mesmo. Luffy comer a fruta ser algo engraçado combina com o que ela seria nos próximos capítulos. A série não entendeu isso, ou não repetiram isso por talvez já estarem se preparando para a revelação posterior do Nika, que tornou esse momento de fato muito mais chocante pra gente e pro bando Shanks. No entanto, o cúmulo dos erros feitos nesse flashback é justamente no seu clímax, que além de ser jogado em um paralelo bem aleatório que eu citei antes, não tem nenhum impacto. No mangá, a gente só vê o Shanks aparecendo do nada em um painel épico e emocionante. O Oda e depois a direção no anime fizeram questão de destacar especificamente o momento dele abraçando o Luffy, sem seu braço. Aqui, não tem um momento assim, ele salva o Luffy, mas o live action nunca para pra tentar criar essa imagem forte. A direção em um momento tenta tratar essa cena diferente das outras, dar uma cinematografia própria para um momento que deveria ser impactante. E o pior, eles conseguiram deixar a perda do braço do Shanks mais ilógica do que originalmente. No mangá ela foi feita porque o editor queria algo impactante pro primeiro capítulo, e mesmo sendo absurdo alguém tão forte como Shanks perder o braço por um monstro aleatório, tinha o papel simbólico dele sacrificar o braço por algo maior, pela próxima geração, além de ser mais perdoável porque foi tudo muito rápido. O monstro ia comer o Luffy e ele já aparece em braço protegendo. No live action, eles foram burros e mostraram o Shanks salvando o Luffy antes do monstro ressurgir. O monstro do mar ressurge, o Shanks fica encarando ele e ao invés de já usar o Haki do Rei, direto ou qualquer outra coisa, o cara fica parado, olhando e perde o braço. Não existe a emoção do sacrifício do braço como no mangá, porque aqui ele só perdeu o braço por burrice.
Logo depois mostra o Shanks literalmente usando o Haki do Rei contra o bicho, o que ele deveria ter feito imediatamente antes. Não faz sentido, e eu também não sou um grande fã de mostrar o personagem já usando Haki nessa cena. No original, como Oda não tinha pensado nesse sistema, ele só deu medo no bicho por ser foda mesmo. A direção do live action fez questão de mostrar que era algo diferente. Não acho que era necessário, e foi só mais um exemplo da falsa percepção de mostrar antes igual ou melhor que essa série tem. Esses foram os principais problemas de adaptação do primeiro episódio, mas não foram todos. Também tive problemas menores, como com a execução do Roger mostrado no início, porque eles estenderam demais. Mostraram o Garp trocando conversa à toa com o Roger. Mostraram o Mihawk, Shanks e Smoker jovens olhando antes dele falar. Eu entenderia se revisitassem esse momento depois que algum deles fosse introduzido para mostrar que estavam lá. Com o Smoker em Lockdown, mesmo faria sentido, mas aqui só pareceu artificial. Do nada decidiram focar nas pessoas mais destacadamente anormais em questão de aparência na plateia. É tipo aquele meme do encontre o protagonista de anime, só que eles não entenderam e acharam que era natural mesmo. Isso e a conversa com o Garp tiraram o impacto imediato que o discurso do Roger deveria ter. Era só mostrar ele sorrindo e falando a frase icônica. Ainda por cima, seguiram o anime e colocaram o maluco na plateia, perguntando pro Roger. Eu sempre achei isso esquisito porque implica que o Roger não falaria nada disso se não perguntassem, sendo que no mangá, ele só se entregou para ser executado para instigar a próxima era da pirataria. Continuando a falar do Garp, eu acho completamente inútil apresentar o personagem antes. Tira o impacto dele aparecendo depois de Enies Lobby e do nada falando que é o avô do Luffy. É uma cena engraçada e que com poucas páginas encapsulava perfeitamente como o personagem era. Claro, no mangá, ele chega a aparecer antes em história de capa, mas a gente via muito pouco dele e nem sabia direito o que ele era pra Marinha e pro Luffy. No live action, logo no episódio 1, mesmo sem falar diretamente, dá pra perceber que ele conhece e tem conexão com o protagonista. Realmente não vejo sentido em querer destacar que é ele que vai ir atrás do Luffy nessa primeira temporada. Mostrar ele treinando Kobe e Helmeppo depois é outra coisa, mas mostrar essa perseguição só roubou espaço e tempo de outras coisas que deveriam fazer parte de outros episódios. Esses foram todos os principais problemas que eu tive apenas com o primeiro episódio do live action. Eu poderia falar de pormenores como a falta de impacto nas vitórias dos personagens, mas isso e outros problemas são mais gerais da série. Então chegou o momento de realmente me aprofundar nos defeitos dessa primeira temporada como um todo. O primeiro grande defeito que permeia os 8 episódios dessa temporada é o mais evidente inicialmente: o visual. Eu olho pro live action de One Piece e vejo a estética Netflix, sem nenhuma variação nas cores, com a mesma iluminação falsa de sempre, com o mesmo CGI que com o maior orçamento possível para uma série ainda não consegue ser realista. Não é só uma estética Netflix, o live action possui o mesmo padrão visual do que qualquer blockbuster genérico de Hollywood. É só pegar e comparar com qualquer um desses predadores novos, Jurassic World, Velozes e Furiosos. Todos esses filmes, por serem feitos com o intuito de serem produtos e não obras autorais, sempre possuem a mesma aparência, a aparência que esse live action tem. Não tem nada na direção dessa adaptação que faça parte de sua identidade própria, e isso é mais grave ainda quando o assunto é One Piece. One Piece é extremamente fantasioso. Cada local explorado pelos Mugiwaras é único em sua geografia, inspirações, cores, cultura. Ainda que o Oda não consiga explorar tanto literalmente todos os lugares por os quais eles passam, visualmente sempre existe algo que os diferencia, enquanto no live action todos estão presos nessa estética cansada e enlatada. Um live action de One Piece nunca seria perfeito justamente por não ter como transmitir esse exagero e fantasia de desenho para a vida real. Mas ao menos eles poderiam tentar ser mais criativos na variação das cores, brincar mais com essas questões. É só usar de exemplo qualquer clássico japonês, tipo Lady Snowblood, que eu assisti recentemente. É um filme com plot de vingança comum, mas se destacou pelo quão bonito cada cena era, especialmente por ser criativo com as cores, ângulos de câmera. Cada cena era uma pintura, mesmo com baixo orçamento. Eu não acho que One Piece precisasse de uma direção muito maluca com cores super saturadas. Só acho que o ideal seria pelo menos fazer o máximo possível para transmitir a fantasia para a realidade. O próprio anime de One Piece não faz isso. Até recentemente começou a fazer mais, mas antes era só um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá colorido. Mas a diferença é que um anime tem a vantagem de ter mais liberdade para fantasia e ficção. Então simplesmente isso já passava essa unicidade no visual da obra, enquanto em live action teriam que fazer muito mais para conseguir. E o meu problema vai além de apenas ter essa estética genérica executada, porque o live action não parece entender o que ele está adaptando. One Piece é galhofa, é exagerado, ele raramente é pé no chão nas suas lutas, nos seus visuais. O Oda a cada arco exagera mais no design de personagens. O live action entendeu isso, mas pela metade.
porque o visual dos personagens é relativamente bem fiel. O Zoro continua com cabelo verde, a Nami continua com cabelo literalmente laranja, não só ruivo. O Arlong continua sendo um tritão com aquele narizão engraçado, mas em contrapartida eles não parecem que tiveram coragem de assumir totalmente esse lado desconectado do padrão da realidade, porque o Usopp não tem um nariz longo, o Sanji não tem a sobrancelha encaracolada, a armadura do Don Krieg não é tão grande como no original. São coisas bobas, mas que por ficarem nesse meio termo acabam estragando a estética dessa adaptação e quebram a imersão. Se fosse para desistir no meio do caminho, eu até acho que seria ideal evitar tudo então, tirar o verde do Zoro e o laranja da Nami, porque ainda por cima eles não se esforçaram em transpor isso para live action. É muito incômodo olhar para eles e ver que é evidentemente um spray barato usado para colorir os cabelos que até eu consegui usar para me fantasiar para alguma festa do ensino médio. E não é só covardia no aspecto de aparência dos personagens, é também na ação. É uma opinião bem pessoal, mas eu acho que uma adaptação assim deveria ter se inspirado mais nas coreografias e efeitos práticos de tokusatsu, como Super Sentai, por exemplo. Eu sei que são linguagens bem distantes, é mais no sentido de aproveitar mais as fantasias, as maquiagens, os efeitos práticos, as explosões práticas. Tudo é extremamente falso e vazio visualmente nessa série. E quando eles tentaram alguma praticidade no visual, saíram atrocidades como Arlong, que é horroroso de feio. Diminuir a quantidade de CGI não só reduziria o custo alto do orçamento usado nisso, que poderia ser usado para aprimorar outras tecnicidades, como também resolveria um problema que eles tentaram resolver do jeito mais vergonhoso e feio possível: esconder a falta de qualidade desses efeitos. Não sei se todo mundo que assistiu percebeu, mas esse live action tem muito mais cenas se passando de noite do que no mangá. Normalmente a maioria das cenas se passa de dia, fora algumas que são especificamente escolhidas para passarem de noite para algum intuito artístico, como a luz de Wano, que precisava ser de noite para combinar com as luzes daquele momento que as pessoas soltam seus desejos para o céu. Isso é por um simples motivo: de noite é mais difícil identificar a falta de qualidade CGI em telas verde, enquanto de dia ficava muito mais evidente o quão ruim eles eram. Ao mesmo tempo que isso de fato deixava menos evidente a feiura, prejudicou o visual geral de lutas e outros momentos importantes. A primeira ocorrência é logo no primeiro episódio, entre Luffy vs Alvida, que nem no mangá o personagem derrota com um soco a vilã, mas não tem o mesmo impacto original, porque na série tá tudo preto em volta dos personagens e eles mal se destacam. Luffy vs Bug também, ao invés de acontecer no meio da cidade como no mangá, acontece dentro do circo escuro do Bug. Não é exatamente de noite, mas fizeram questão do circo ser escuro porque além dos poderes do Luffy, os do Bug iam dar trabalho para esconder. Luffy vs Kuro, ao invés de acontecer de dia, perto do mar como originalmente, os dois episódios inteiros praticamente se passam de noite e numa mansão que mesmo com as luzes acesas é extremamente escura, com a desculpa de que tentaram fazer algo próximo de terror. E o pior momento de todos que passou por isso: a cena de Arlong Park que a Nami pede ajuda pro Luffy. No mangá, ela é de dia e destaca perfeitamente Luffy, Nami e depois o resto do bando quando aparecem. Mas no live action, por algum motivo, até uma cena sem CGI, que apenas dependia da atuação dos atores, foi feita com o brilho desligado e um fundo preto. Isso foi horrível, porque em alguns takes parecia mais que eles estavam, sei lá, num limbo preto do que na plantação de tangerinas da Nami. E ainda por cima ofuscou um pouco as atuações dos dois, mas nesse caso, além do problema visual, essas atuações foram especialmente ruins. O Luffy olhando de cima para baixo para Nami, parecia que estava com o pescoço quebrado de tão ruim que foi o ângulo escolhido, e quando ele abria a boca para falar sério, não tinha emoção. Além da conclusão com ele gritando não ter força nenhuma pelo grito não ser tão alto como deveria, e pelos braços abertos do Luffy, que estavam tão robóticos que era como se ele não tivesse articulações. Todo esse momento foi mal atuado, ou apenas mal dirigido. Não quero culpar tantos atores porque não vi outros papéis deles, e foi prejudicado pela noite. O problema não é exatamente mostrar cenas de noite, e sim como essa noite é. Se o live action tivesse uma noite como a dos filmes do Michael Mann, seria perfeito. Em cada um ele consegue criar cenas no escuro que não são prejudicadas visualmente pelo ótimo uso do azul, verde, laranja, cores no geral para simular a frieza da noite sem prejudicar a visão do espectador. Mas são pouquíssimos diretores que conseguem ser criativos e compensar esses problemas. Para concluir o tópico sobre o visual da série, o grande problema é como em quase tudo lançado atualmente, o CGI. Eu não sei o que aconteceu nos Estados Unidos, que ninguém consegue fazer algo como o CGI Transformers, Pacific Rim ou Piratas do Caribe. Parece um problema particular de produções desse ecossistema, porque recentemente Godzilla Minus One, com menos de 100 milhões de dólares de orçamento, fez um Godzilla mais realista e bonito do que tudo desse live action ou de qualquer filme recente. Ver o Luffy se esticando nessa série era muito difícil. Na verdade, quase toda a cena do personagem era.
Até quando o Arlong joga ele na água, parecia que era um boneco 3D do Inaki Godoy. Eu não tenho certeza se era isso ou a fotografia da série era tão feia que deixou o ator irreconhecível. Eu sinto que ainda por cima a Netflix conseguiu deixar muitos atores mais feios. A atriz da Nojiko é linda na vida real, e como Nojiko parecia até deslocada, talvez pelo cabelo azul evidentemente falso. A Emily Rudd também, combina muito com a Nami, mas sempre parecia que tinha algo com o rosto dela estranho, como se a direção sempre quisesse colocar ela de saco cheio de tudo e sem nenhuma emoção. Enfim, superando esse defeito menor em comparação a outros, outro defeito pequeno, mas que afetou algumas partes, foi o ritmo. Como eu falei, até é possível adaptar uns 8 capítulos por episódio de 1 hora, mas a série perde tempo com coisas que não são tão importantes e acelera o que realmente importa, além de não ter exatamente 1 hora. Tem uns 5 minutos só de crédito e a maioria tem entre 48 e 55 minutos. O que mais sofre com isso são as lutas. Claro que One Piece não se resume apenas às brigas e o contexto em torno delas importa tanto quanto ou até mais. Mas no fim do dia, tudo é resolvido na porrada, então o mínimo era ver lutas mais aprofundadas. Luffy vs Alvida é realmente um one shot, mas aí por algum motivo no live action eles decidiram estender a luta com Morgan. Por alguns minutos Luffy e Zoro sofreram para derrotar um personagem que originalmente eles derrotam muito fácil, porque especificamente a luta com ele não importava tanto quanto construir o personagem, o que não é feito na série para dar espaço para algo relevante assim. Depois ocorre Luffy vs Kuro, e é extremamente mais rápido do que no mangá e no anime. Acho que se fosse juntar os minutos descontando os cortes para a luta do Zoro, daria uns 4 5 de Luffy e Kuro. No mangá, o Luffy demora para entender o padrão de velocidade do vilão, e mesmo quando entende, demora para conseguir acompanhar a velocidade dele. Enquanto no live action é basicamente o Luffy apanhando até do nada, entender, conseguir prever imediatamente os movimentos do Kuro, dar 2 soquinhos e acabou. Não existe uma progressão de aprendizado do personagem principal contra o antagonista. Ele só decide que é mais rápido do que ele do nada e ganha. Mas, acelerar lutas não é o pior. O pior é cortar lutas menores por achar que não são importantes. Vou me aprofundar mais nesse ponto quando falar sobre o Usopp e seu arco. Mas no mangá, existe o personagem Django, que consegue hipnotizar as pessoas, e ele acaba tentando capturar a Kaia enquanto o resto luta. Hipnotiza o resto do bando do Kuro para deixá-los mais fortes pela confiança, persegue os piratas do Usopp enquanto eles tentam distrair ele de ir atrás da Kaia, e acaba derrotado pelo Usopp com a ajuda do Zoro. O Django é o personagem mais legal do bando do Kuro, mais legal do que o próprio vilão, e foi cortado da série. Ele não tem exatamente uma luta única, mas a presença dele era muito importante em aumentar o perigo que a vila corria, quando até piratas inferiores tinham ficado consideravelmente fortes com o poder dele. Então, além de lidar com os principais piratas, tinham que tentar controlar essa onda por trás. Não só isso, mas também agregavam para os piratas do Usopp, que são uma parte importante da mensagem e propósito desse arco. Eles eram simplesmente crianças comuns brincando de serem piratas com o Usopp, e agora precisavam de fato serem piratas contra piratas para salvar a vila. Semelhante ao que ocorre com o Usopp, é uma amostra da influência positiva que o personagem teve nas pessoas além de Kaia, com sua persona, e dava mais vida para a vila no geral, que também era importante para o personagem. A falta do Django no live action, consequentemente, foi acompanhada com a falta disso tudo, que tornava o personagem muito mais do que um cara que mentia para agradar a Kaia. Outro aspecto que eu não sei se foi para poupar tempo ou foi uma escolha criativa burra, foi com os flashbacks dos Mugiwaras. Com exceção do flashback do Sanji, todos os personagens tinham flashbacks cortados e com os trechos alternados, sendo bem pequenos, tipo 1-2 minutos, e já cortava para o presente. Era tão rápido que em pouco tempo a tentativa de construir emoção com o que víamos nos backstories era perdida. Tá, eu vi o Zoro fazendo a promessa com a Kuina, mas depois corta pro resto do bando na mansão da Kaia, com seus próprios problemas. Não existe tempo para eu focar na minha mente e coração na história do personagem. Como eu disse, é um defeito menor, e eu ainda considero que o ritmo não é um glitch completo considerando ser 8 episódios, mas acho que poderiam simplesmente ter feito pelo menos mais 1 ou 2 episódios, especialmente porque ainda não conseguiram adaptar completamente este Bloom. Faltou o Logtown, que foi deixada para a segunda temporada, uma escolha bem estúpida, já que esse arco era a conclusão geral do que vimos nos anteriores. Sem ele, as promessas feitas no barril não fazem sentido. Eles fizeram elas teoricamente porque o Arlong Park era a última parada antes da Run Line, mas na verdade ainda tinha Logtown, então a passagem pela ilha era só mais como as anteriores. Não pediu um momento assim no live action. Outro defeito pequeno que eu preciso mencionar antes de focar no conteúdo mais ofensivo é em relação à comédia. Todos sabemos que uma das maiores qualidades do anime e mangá de One Piece é sua comédia. Mesmo no Novo Mundo, que é consideravelmente mais sério,
o humor ainda é muito presente nas gags constantes dos personagens e nas lutas. Até a luta dos Supernovas contra o Kaido tem aquela cena de Luffy, Law e Kid com as caretas tentando desviar de um ataque da Big Mom. Além disso, o Luffy, especialmente no início, sempre faz algum tipo de piada com o vilão. O East Blue, no geral, é o arco que mais foca nesse aspecto da obra. O grande forte que me fisgou foi justamente esse. Ver o Luffy chamando a Álvida, que teoricamente era uma pirata amedrontadora de baleia logo quando se encontram. Ver o Luffy zoando o nariz do Arlong, o nariz do Bug. O problema com isso no live action é que eles evitam ao máximo fazer piadas de fato. O máximo que tem é alguma sacada sarcástica do Luffy, como chamar o Bug de Boga ou qualquer outro nome errado. Ou o Bug despedaçado só com a cabeça. Mas esses momentos nunca fazem parte de um tom mais descontraído, eles passam rápido como se não importassem mesmo. Essa escolha criativa ficou mais evidente e ruim pra mim quando aconteceu pela primeira vez a piada do Zoro perdido. Quando no arco da Vila Sirup, ele finalmente sai do posto e acaba sem querer encontrando e ajudando Luffy porque confundiu o caminho achando que ia chegar na mansão. Tem um diálogo do Luffy questionando como ele sabia onde ele estava e o Zoro respondendo que achava estar justamente indo pra mansão. E fica por isso. Essa é a tentativa de piada. O Zoro se perdeu de fato, mas não tem aquelas reações exageradas dos personagens, percebendo que tá perdido pra caralho e andando em círculos. Não tem uma reação do Luffy percebendo isso e rindo ou ficando impressionado com o quão perdido ele é. A Nami, que no mangá, como outras personagens femininas de Battle Shonen, tem aquela personalidade forte que dá bronca nos personagens e até baixa, na série realmente dá uns sermões no Luffy, mas são mais sermões chatos do que realmente pra ser engraçado. Eu entendo que as piadas, 1000 capítulos depois sendo repetidas, ficaram insuportáveis, mas no início eram engraçadas e ter elas pontualmente no live action seria muito mais legal do que esse monotone sério que corrompe até mesmo momentos descontraídos. Querendo ou não, elas fazem parte das interações leves dos Mugiwaras. O personagem que menos sofreu com esse rebranding foi o Usopp. O lado medroso do personagem continua sendo feito de um jeito engraçadinho. Não exagerado e criativo como no mangá, mas ao menos tá ali, é o mínimo. Novamente, é outro ponto que vou aprofundar mais pra frente, mas já mencionando. Essa falta de um lado mais cômico prejudica a nossa imersão nos Mugiwaras como família. Eu tive muita dificuldade de crer que eles eram amigos depois de 5, 6 episódios, porque a maioria das interações eram sérias, ou quando não eram sérias, era só o Luffy live action sendo chato. Certo, finalmente cheguei na parte mais importante dessa primeira metade do vídeo, falando sobre as principais mudanças feitas nos plots, personagens e universo no geral. Eu vou simplesmente ir passando por cada uma e explicando porque cada uma delas torna o live action pior. Bom, uma das diferenças mais fortes nessa adaptação é a presença de uma segunda perspectiva junto com a jornada dos Mugiwaras, sendo essa a perspectiva dos Kobe no seu período de treinamento com Garp. Normalmente eu tendo a gostar de quando a obra traz uma nova perspectiva em contraste com a principal que a gente acompanha. E sendo sincero, essa ideia é melhor ainda pensando em One Piece e na vastidão desse mundo. Muitas vezes eu até penso que talvez um mangá focado no mundo com várias perspectivas de diferentes tripulações seria muito interessante. Porém, o grande problema do que foi feito no live action é que não adiciona em nada para a história, para a narrativa, para os personagens para piorar, não adiciona nem para o mundo, porque o Kobe basicamente só passa pelos mesmos lugares do Luffy. Eles colocaram essa segunda perspectiva mais para criar uma sensação de perigo com a perseguição da marinha, algo que eu também acharia válido se fosse de fato a única intenção que tiveram, o que não foi. A grande justificativa para essa perseguição ao Luffy é o Garp puto porque ele virou pirata e tentando bater nele para tentar resolver o que ele não conseguiu em sei lá quantos anos que viveram juntos. Primeiro, o fato dessa perseguição ser motivada por interesses pessoais e familiares do Garp tira o propósito que poderia ter de mostrar como o mar é perigoso e com a presença da marinha a qualquer momento podendo encontrar os Mugiwaras e atacar. Eu acho falta disso no mangá e no live action. Também, porque para ser efetivo teriam que ser marinheiros aleatórios, como se eles estivessem saindo da Vila Sirup e casualmente um navio da marinha estivesse passando, ou saindo de Arlong Park e acontecendo isso. Porque aí mostraria que a marinha é ativa no mar, imprevisível. Mostrar um único grupo perseguindo eles por 8 episódios, e esse grupo sendo do avô do Luffy, não ajuda esse aspecto. Além disso, eu acho uma ideia muito ruim por parte do próprio personagem do Garp. Combina com que o personagem ia ficar puto com o Luffy ter virado um pirata, obviamente, mas essa perseguição não faz muito sentido pensando no todo e no que acontece em Marineford. O grande conflito do personagem em Marineford é entre seu lado como avô, que se importa com esse Luffy, e seu lado como marinheiro, que precisava parar eles. Por isso, o personagem se culpa muito no arco pela execução do Ace, por não ter conseguido impedir que ele se tornasse um pirata e por não ter capturado ele antes durante o mar. A falta de ação do Garp antes é o que permite a humanização do personagem nesse ponto da história. Se você coloca o Garp perseguindo o Luffy
logo no East Blue e Luffy desistindo, eu sinto que isso vai prejudicar o futuro dessa série. Ele já tentou milhares de vezes antes e não deu certo, então pra que tentar perseguir ele e no fim desistir de novo? A série incessantemente demonstra que o Garp se preocupa com o Luffy pelo perigo de poder acontecer o mesmo que ocorreu com o Roger, então isso acaba amenizando um pouco a inaptidão do Garp diante do que acontece com o Ace. Porém, o maior problema disso tudo é que o Kobe, o foco teoricamente, não progride de fato. Essa ideia da adaptação foi muito inspirada na história de capa, logo do início do mangá, que mostra ele e Helmeppo sendo recrutados e treinados pelo Garp. Mas na história de capa, a gente realmente vê eles treinando o corpo, a mente, participando de atividades como marinheiros, enquanto no live action é só essa perseguição ao Luffy que não leva a nada. Tem uma cena que o Helmeppo, para mexer com a cabeça do Kobe, fala que o Garp só, entre aspas, confia tanto nele para poder chegar ao Luffy. E de fato, é basicamente isso. O Garp no máximo fazia algum discurso superficial pro Kobe. Treinamento real não é visto na série. O mais próximo de algum aprendizado dado ao personagem é quando o Garp contata o Mihawk para capturar o Luffy. É a primeira vez que o Kobe descobre a existência dos Chichibukais, e isso mexe com sua moral, já que a marinha ensinava que todos os piratas deveriam ser impedidos. O Garp dá todo um discurso sobre ter que se adaptar ao sistema e que o mundo não é perfeito. Mas a mensagem passada aqui não é eficiente o suficiente. Primeiro, porque o Kobe sabe que nem todos os piratas são ruins e acredita que nem sempre capturar eles é a escolha certa, como foi na própria Vila Sirup antes. Ele ia capturar os Mugiwaras, mas ao mesmo tempo estava muito relutante em fazer isso porque eles iam cuidar do verdadeiro mal, que era o Kuro. Então o Kobe já sabe que às vezes se aliar com piratas é o bem maior. Não tem tanto sentido ele ficar chocado e revoltado com a existência dos Chichibukais, no máximo por hipocrisia da marinha, que dava privilégios para alguns e para outros não. Mas aí ele mesmo estaria sendo hipócrita e entraria em contradição com o que o próprio personagem acredita e sabemos que é certo. Segundo, porque não existe nenhuma consequência. O Mihawk não captura o Luffy e também nada de ruim acontece em torno disso. Vamos imaginar outro cenário hipotético. O Mihawk é chamado para capturar o Luffy, ele tenta muito, não consegue, e no meio dessas tentativas acaba ferindo ou até matando pessoas inocentes ou que não faziam parte de tudo isso. Algo assim mostraria o risco que é dar passe livre para alguns piratas e o tal problema moral que a série tenta apontar na conversa entre Garp e Kobe. Mas o máximo que aconteceu foi o Mihawk decidindo não capturar o Luffy. Isso mostra que os Chichibukais não são 100% confiáveis, mas não mostra que eles são exatamente perigosos como deveria para tornar esse sacrifício pelo bem maior de se unir com eles uma decisão realmente difícil e dura para o marinheiro. Então, de fato, toda a história do Kobe é inútil para a trama e ter seus próprios problemas. Eu acho que mesmo sem os problemas que eu citei seria difícil ter um bom resultado, simplesmente porque o Kobe, por definição, não é um personagem interessante o suficiente para dividir o protagonismo com Luffy. Não tem motivo para eu me interessar por esse personagem, ele foi importante para a mensagem inicial da obra, e valeu. O próprio Oda reconheceu isso deixando ele sumido até Enies Lobby. Imagino que um pouco da intenção deles com isso também foi resolver o problema do cara aparecer totalmente mudado do nada depois. Mas sinceramente, acho que o caminho deveria ser o oposto, tentar mitigar tudo possível de participação do Kobe, porque até atualmente as aparições dele continuam sendo desinteressantes. Ele não é um marinheiro que mereça mais atenção como Izumaki e Tashigi. Deram mais tempo de tela para um personagem totalmente secundário, enquanto esse tempo poderia ter sido usado para mostrar as diversas coisas importantes que eles cortaram dos arcos. Falando em coisas dos arcos que eram essenciais para suas mensagens e foram cortadas, a mais irritante de todas foi o Chuchu. Eu vi algumas pessoas na época defendendo a Netflix nesse ponto e em outros cortados, dizendo que eles se esforçaram e pelo menos colocaram o Chuchu aparecendo no finzinho do episódio original. Vocês entendem o problema disso? De pessoas ficarem satisfeitas com uma aparição tão irrisória assim? É como se o Chuchu, que nem personagens como o Hashi, que vai ter seu próprio tópico depois, fosse tratado como um easter egg apenas. Ah, legal, ele apareceu. Sendo que não, o Chuchu é essencial para a principal mensagem de original e para uma das principais qualidades que o mangá tinha no pré-time skip que foi se perdendo com o tempo. Relembrando, o Chuchu era um cachorrinho de original que vivia com o dono de uma loja de rações para animais, até ele ficar doente, sair para se curar e nunca mais voltar. Chuchu permaneceu na loja esperando e eventualmente deixou de permanecer na loja apenas para esperar seu dono, mas sim para preservar a última lembrança que tinha dele, o último local que ficaram juntos, seu tesouro mais precioso. Chuchu continuou na loja para a proteger, mesmo quando piratas como os do Buggy tentaram machucar e tirar ele dali, o cachorro permaneceu intacto, até finalmente colocarem fogo em tudo.
É uma história simples e curta, mas muito importante por fazer parte de toda a questão que o Oda quer responder em relação ao significado de um tesouro. Já disse antes, existe o contraste entre Luffy com seu chapéu e Nami, com o mapa que foi perdido no live action, e ainda por cima fizeram questão de tirar o outro lado disso tudo, que era o Chuchu. O Chuchu é um cachorro, ele não poderia fazer nada sozinho com uma loja abandonada, não é um humano, mas mesmo assim, tinha aquilo como tesouro. A força disso está na sensibilidade e humanidade que o Oda acaba dando para um animal. Na verdade, não só para um animal, mas um animal daquela vila. Porque uma das magias de One Piece, nesse período, era no cuidado que o autor tinha em dar motivações ou ao menos momentos pessoais para pessoas comuns locais pelos quais os Mugiwaras passavam. O velhinho do buraco sem água de alabasta, a criança que deu o bolinho de arroz pro Zoro, o Shu, todos esses personagens eram importantíssimos para os seus arcos, porque eram o meio de nos conectarmos diretamente com o povo desses lugares, não com personagens específicos como os Mugiwaras ou a Vivi no caso de Alabasta. Era o meio do Oda dar mais vida pro seu mundo. Além do live action estragado, o momento com a garota do bolinho de arroz, que sequer volta para se despedir dos Mugiwaras no fim do arco, porque ela só aparece na cena do restaurante, eles estragaram o momento do Chuchu, que era a peça-chave para a mensagem. Não é só um easter egg que dá para passar e não fazer parte do arco. A falta do Chuchu retira uma boa parte do valor emocional desse ponto da história. Principalmente se pensarmos em como o Bug também faz parte da mensagem do arco sobre tesouros. Ele é o cara que se importa com o material, com o dinheiro, com o ouro, e por isso queria o mapa. Para chegar nisso, eventualmente, a presença dele contra alguém como Shu, que, apesar de ter o material já que o tesouro era literalmente uma construção, só tinha esse lugar como tesouro pelas memórias e significado que tinham para sua vida, era o que complementava a ideia de Bug ser apresentado justamente em Old Town, enquanto no live action foi só uma cidade aleatória que ele decidiu usar de base. No mangá possui um significado a mais para a história. Eu perdoaria se não tivessem colocado Shu para reservar mais tempo para os momentos mais importantes dos Mugiwaras, ainda que ele seja importante para a fundamentação de Luffy e Nami, mas esse não foi o caso. Inclusive, eles preferiram gastar tempo e cenário com essa espécie de círculo tortuoso do Bug, com as pessoas da vila nele rindo. O arco que mais sofreu com cortes e mudanças determinantes para o seu personagem principal foi o arco do Sop. Originalmente, a Vila Sirup era parte essencial da construção do personagem, porque um dos pontos era ele ser um mentiroso que causava medo nas pessoas, falando que piratas estavam atacando o local, enquanto tinha como motivo para isso tentar manter vivo o espírito de sua mãe, que esperava pela volta de seu pai. Você tem o lado emocional das ações do Sop e também as consequências disso diante do resto da vila e que deixou de acreditar nele, com exceção de 3 crianças que faziam parte do seu bando. Essas 3 crianças simbolizam a beleza que as mentiras do Sop poderiam ter. As aventuras piratas contadas por ele, além de animarem a Kaia, incendiavam a paixão dessas crianças pela aventura pelos mares. E claro, era uma maneira do Oda criar uma conexão entre nós com pessoas comuns do local, agora sendo essas crianças. Tudo isso é importante pro personagem, mas no live action meio que ficou pela metade. Ele conta histórias pra Kaia, a gente tem um flashback mostrando o motivo para ele mentir, tem a reação desacreditada das pessoas quando ele avisa do Kuro, mas não tem as crianças. E mesmo tendo as reações dos moradores, a vila praticamente não aparece nos 2 episódios. Por algum motivo escolheram fazer quase tudo dentro da mansão da Kaia. Eu sei o motivo para isso na verdade. Foi para tentar dar um aspecto mais de terror para esse arco, o que é uma decisão completamente estúpida. Primeiro, por mitigar o que eu falei anteriormente. Segundo, por terror não ser um gênero proeminente em One Piece. É claro que em alguns momentos e alguns personagens dão medo, mas entre o Erbark e o Oda quis ter um arco de terror. Ele foi justamente pro lado oposto de brincar com esse gênero. Esse terror que a série força não só não combina com o tom geral de One Piece, como não funciona. Alguém realmente conseguiu sentir medo do Kuro? Porque a maneira de fazer terror pros caras desse live action foi simplesmente deixar a mansão de ser toda escura, mesmo quando as luzes estavam acesas. Não existe um trabalho de direção real, fora a entre aspas, perseguição do Kuro pela Kaia, o Sop e Nami. O terror do arco do Sop deveria ser apenas o terror dos piratas a estarem chegando para matar a Kaia, roubar seu dinheiro e ainda por cima atacar o resto da vila, mas ele foi substituído por essa tentativa tosca. Se já não bastasse substituir elementos importantes para o personagem do Sop em prol disso, eles fizeram questão de apresentar o flashback do Zoro pela primeira vez justamente nesse arco. No mangá, o flashback do Zoro é apresentado no arco de apresentação do personagem, no momento em que ele ainda está na cruz, para fundamentar a sua conexão com as espadas e com Luffy. Qual é a lógica por trás da ideia de inserir esse flashback no arco do Sop? O Zoro não tem literalmente nenhum conflito pessoal em andamento nesse arco. Na verdade, ele é quase inexistente, além de aparecer bebendo ou depois para derrotar os piratas do bando do Kuro. Parece que a própria série reconhecia isso e tentou fazer algo meio profundo com o Zoro tentando sair do poço, enquanto escalava e lembrava dos seus momentos com a Kuina. Só que tudo isso é só estúpido. É o Zoro.
ele deveria conseguir escalar esse poço sem dificuldade, e ele não tem nenhuma conexão com seu backstory para ter algum sentido esse monte de flashback. É como se o diretor tivesse assistido o Batman do Nolan e pensado: eu preciso repetir a cena do poço do terceiro filme porque é muito foda. E só esqueceu de tudo que fazia uma cena assim ser boa. E claro, o flashback é contado com esses cortes ridículos, como eu falei antes, não tem nenhum impacto. Principalmente porque no presente o Zoro não está em um momento complicado como se estava no seu arco. No mangá, ele estava dias preso sem comer, nada, e depois descobriu que o Morgan não ia cumprir a promessa, enquanto na série, acho que ele não chega a ficar nem um dia completo. E como se tudo isso já não fosse um problema por si só, ainda tem o pior dessa decisão, ser justamente colocado durante o arco de apresentação de outro personagem. Você tem noção de que o flashback do Zoro, que não tem nada nesse arco, tem mais tempo de tela do que o flashback do Sop? O backstory do Sop aparece quando ele vai avisar a vilã sobre o Kuro e ninguém escuta. Aí cria um paralelo de quando ele era criança e fazia isso. Esse momento dura pouquíssimos minutos, porque é no fim do episódio que termina com o Kobe aparecendo e falando que acredita nele. Enquanto isso, o Zoro tem quase o episódio inteiro sozinho nessa tentativa de subir o poço, enquanto sua história é contada. Os dois flashbacks originalmente já são os menores dos Mugiwaras, mas eu tenho a impressão que o live action conseguiu diminuir mais ainda do Sop e alongar mais do Zoro, não em conteúdo, mas em tempo investido, para contar uma história tão simplória. De todos os arcos dessa primeira temporada, acho que o menos afetado negativamente foi o Baratie. Mas ainda assim eles escolheram fazer mudanças que deixaram um roubo no arco. O Don Krieg não é exatamente um bom vilão, do mesmo jeito que o Kuro também não era, mas eles cumpriram sua função o suficiente. O Don Krieg faz parte do esquema de progressão simples do Oda para o personagem do Luffy. Inicialmente, derrotou a Álvida em um soco. Para derrotar o Morgan foi rápido também, mas apenas com a ajuda do Zoro. O Bug foi mais complicado para ser derrotado por conta de sua fruta e como enfrentar ela. O Kuro é uma evolução disso por precisar entender sua velocidade e ainda por cima assim que parar a ela. E o Don Krieg foi o primeiro confronto do personagem principal que realmente sofreu para derrotar. Com o Kuro não foi fácil e com o Arlong foi muito mais difícil, mas o Krieg foi o equilíbrio disso. O Luffy era mais forte do que todo mundo no East Blue, mas o Krieg dava trabalho com a armadura e as armas. O Luffy teve que se machucar todo com os espinhos para derrotar o cara. O live action escolheu ignorar essa progressão básica por excluir o Krieg desse arco e consequentemente prejudicando o arco do Gin também. O Mihawk mata o Krieg antes do Gin chegar no Baratie e antes dele ir em busca do Luffy. Mesmo que eu não goste do personagem, isso foi uma escolha estúpida por vários motivos. O primeiro motivo é a lógica por trás do que aconteceu. Tanto no mangá quanto no live action, o Krieg e seu bando estavam na Grand Line e foram destruídos por um Mihawk nela. No mangá, um pouco do bando e um navio ainda sobraram e eles conseguiram sair dela presumidamente pelo Calm Belt, depois de dias sofrendo contra a falta de vento e os monstros do mar. Tanto que é subentendido que eles perderam mais gente ainda na volta, até porque tem todo aquele lance de serem capturados pelo pessoal do Fubori e o Gin escapar. A questão é, já é esquisito no mangá um bando fugido assim ter passado pelo Calm Belt, que era o único meio para chegarem no Baratie, já que é do lado dele e não teria como voltar pela Reverse Mountain. Mas pelo menos o Oda deu consequências a eles por isso e demorou dias para conseguirem voltar pro East Blue e mais dias ainda pro Gin chegar no Baratie. Enquanto na série, fez questão de mostrar que literalmente todo o bando do Krieg tinha se fudido, incluindo ele e o navio restante, além de fazer questão de mostrar que aquilo estava acontecendo no mesmo dia que os Mugiwaras chegaram no Baratie, quando o Garp ligou e Mihawk atendeu no meio desse confronto. Isso acontece de dia, e na mesma noite o Mihawk já aparece atrás do Luffy. Como? A gente viu o barco que o Mihawk usa no mangá, seria facilmente destruído no Calm Belt. O Mihawk conseguiria derrotar os monstros do mar, mas são vários, e ainda assim atrasaria ele. Como é que em algumas horas o personagem saiu da Grand Line e chegou no Baratie? Não só ele, como o Gin também chegou pedindo comida pro Sanji. O Gin que fazia parte do bando, que perdeu tudo, e nem capitão jamais, conseguiu navegar o difícil Calm Belt, sem perder nenhum membro do corpo e chegando vivo, só passando fome e tudo isso em menos de um dia também. No mangá demora mais tempo, eles tinham mais recursos para passar pelo Calm Belt e eles só conseguem chegar no Baratie porque depois de dias o navio acabou passando perto da ilha que naufragaram, então ainda foi uma questão de sorte, enquanto no live action foi rápido e simples. É uma falha lógica muito amadora, eu tinha até dificuldade de acreditar que eles realmente fizeram tudo isso só para tirar o Krieg da jogada. Como eu disse, tirar o Krieg desse arco pode poupar tempo, mas prejudica a progressão da força do Luffy em um dos conflitos de Baratie. O Krieg originalmente representa os perigos da Grand Line, alguém com uma tripulação grande e que era relativamente forte, foi completamente destruído logo no início. Ele estava nesse arco para lutar com Luffy por representar o realismo do idealismo do personagem principal. Luffy derrotar o Krieg representava a vitória diante desse pessimismo, a vitória do caminho para seu sonho, independentemente da dificuldade, porque como ele mesmo diz, não tem graça pegar atalhos.
Esse é um dos papéis do Luffy nesse arco. Tirando tudo isso, o que sobrou no live action foi a relação com o Sanji e depois a reflexão sobre seu dever como capitão, que também é mal feita. E antes que eu esqueça, como eu adiantei antes, todas essas alterações em relação ao Krieg e ao tempo que demoraram para chegar no Baratie prejudicaram o personagem do Gin, não só a lógica. No mangá, o Gin tem uma dualidade interessantíssima de ser muito grato ao Sanji por ter salvado sua vida depois de passar dias sem comer e não querer fazer nada contra o Baratie, por isso, mas ainda assim fazer parte do bando do Krieg e ser leal a ele. Mesmo que Gin fosse uma pessoa mais bondosa do que o Krieg, eles tinham acabado de passar por uma situação de quase morte juntos. O companheirismo existia e o Gin era leal a isso e ao seu lado como pirata. Por isso, Sanji vs Gin é a melhor luta desse arco. Existe o contexto por trás que torna ela mais legal, junto ao fato dela ser a primeira amostra da força do Sanji. No live action, ele simplesmente não aparece depois de ser alimentado. O cara some do mapa. Não tem aquilo do mangá do Gin ser envenenado e sair levando do Krieg, se a gente saber se sobreviveram até eles aparecerem em um capítulo recente de fundo. O cara literalmente só não aparece mais na série. É um desperdício e afeta o próprio personagem do Sanji. Tá, é legal ver ele alimentando alguém passando fome de graça, mas não tem a profundidade do mangá, de ter alimentado alguém que depois se tornou um inimigo. O ponto era que o Sanji não se importava de fazer isso mesmo em caso assim. Na série, ele só alimentou alguém normal, que precisava de ajuda. É gentil, mas não é gentileza especial que todo mundo destaca no Sanji. Aliás, escrevendo, eu lembrei que no live action nem falam quanto tempo o Gin ficou sem comer. No mangá foi tipo uma semana ou algo próximo disso. No live action, como a gente sabe, deve ter sido menos de um dia. Então não era nem a mesma forma forte original. Incrível! Inclusive, algo menor, mas que precisa ser comentado, as apresentações de personagens são consideravelmente piores na série do que no anime e no mangá. Uma das maiores qualidades do Oda como mangaka é saber apresentar seus personagens de forma perfeita. A primeira aparição é sempre impactante e suficiente para te dizer como vai ser com aquele cara. Kaido, Doflamingo, Jinbe, Oden, Arlong, são vários os personagens que possuem introduções ótimas. Ele sempre fazia questão de ser algo impactante e diferente do que a gente estava vendo até então. No live action, eles cagam pra isso. O máximo que eles fizeram foi apresentar os vilões, cortando seus cartazes de recompensa, mas alguns personagens nem isso tiveram. O Mihawk é apresentado conversando com Garp no meio de uma luta com CGI horrível no meio do nada, enquanto no mangá, o primeiro quadro dele é sentado no seu barco com os destroços do navio do Krieg destruídos de fundo e ele no meio de pernas cruzadas, com o chapéu cobrindo os olhos de jeito foda. É perfeita. A própria arte é muito harmônica com a Yoro em cima em forma de cruz, junto com a cruz que o Mihawk carrega. É uma diferença abismal e muito relevante. Uma página do Mihawk dá um tom mais ameaçador e mostra mais a força do personagem do que todas as cenas do live action até então. O Arlong é um outro exemplo desse downgrade. A primeira aparição dele no mangá é só após Baratie, quando mostra o Nezumi indo pegar seu tributo para encobrir os rastros do Arlong. O Oda faz questão de mostrar que é o Arlong que está no comando mesmo sendo ele que pagou. O Nezumi é mostrado apreensivo enquanto a primeira página do personagem, ele rindo sentado confiante com seus companheiros do lado. Não é uma aparição incrível como a do Mihawk ou outras, mas é melhor do que no live action, que ele aparece no circo do Bug para cobrar o personagem. Tem o tom ameaçador dele sobressaindo muito o Bug, mas não é exatamente uma primeira amostragem de impacto. O Bug é recente ter sido derrotado pelo Luffy, então já estava desmoralizado. Diferente do Nezumi, que era um marinheiro, era a primeira vez que vimos um pirata conseguir se aproveitar da marinha para sua própria vantagem. Outro defeito menor, que eu quero comentar antes de continuar a analisar outros pontos, é muito mais específico, mas não sabia onde comentar, que é a personalidade da Makino nos flashbacks do Luffy. Eu não sei se foi a atriz que escolheram ou a direção, mas a Makino no live action parecia depressiva, sem vontade, enquanto no mangá ela sempre aparecia sorridente e era legal com o Luffy como uma mãe. No live action ela conversa com o Luffy, mas nunca parece ser do jeito afetivo original. Quis falar sobre ela porque isso é um problema geral dos personagens, falta de emoção. O Zoro e a Nami dos Mugiwara são os que mais sofrem com isso. Não existe nenhuma nuance nas expressões dos personagens. Parece que até quando estão em momentos mais descontraídos não é com a energia que deveria. A última falha desse arco é o que conecta ele com o seguinte: a traição da Nami. No mangá, ela atrai o bando antes do Zoro enfrentar Mihawk, enganando aqueles amigos ou personagens do mesmo jeito que ela fez quando apareceu pela primeira vez, com a sua personalidade de ladra. Em um quadro, ela fala sobre nunca ter se colocado como parte do bando, e no outro também fala que acabou se divertindo com eles.
o máximo de dubiedade em torno de sua traição são esses dois balões de fala em quadro minúsculo. Quando isso acontece no mangá, todo mundo é pego de surpresa. Tinham poucos indícios de uma traição tão grande assim, depois de 3 arcos inteiros com Luffy, Zoro e Nami se ajudando. Não é totalmente do nada, mas Oda fez questão de esconder o suficiente, especialmente através da personalidade de ladra sagaz da Nami. No live action, não é a mesma coisa. A Nami nunca teve essa personalidade mais sagaz. Ela conseguia enganar as pessoas, mas o mais próximo de atuar que ela fez foi na sua introdução que fingiu estar mal para enganar e roubar o navio de piratas. Essa personalidade era importante para justamente esconder seus verdadeiros sentimentos e também intenções em estar com o bando para juntar dinheiro para sua vila. Além da série não ter isso, os diretores fizeram questão de deixar o mais óbvio possível que tinha algo rolando com a personagem. Acho que o primeiro indício disso é logo no primeiro ou segundo episódio, que eles saem da primeira ilha com um cofre e mostra a Nami se comunicando com alguém do bando do Arlong. Os caras intrigaram que ela era uma traidora imediatamente. Desse momento em diante, não tinha como esquecer essa cena. Sempre que ela agia, eu lembrava que era uma traidora e em algum momento isso ia vir à tona. No Baratie, ela reserva um barco para fugir do bando ao invés de enganar os dois amigos do Zoro e roubar o próprio barco que estavam usando. Então foi outro momento que decidiram ignorar sua personalidade de ladra, porque a série não teve coragem de a colocar como uma completa vilã nesse momento. Ela reserva um barco não para enganar eles e sair com dinheiro, para fugir do Mihawk que estava atrás do Luffy e derrotar Zoro. Ela iria embora porque não podia morrer ali. São coisas completamente diferentes. Pela forma como a série constrói, fica muito claro que ela queria fugir porque precisava sobreviver e fazer algo muito importante. Não fugir porque estava enganando eles esse tempo todo como no mangá. E para piorar, a diferença mais importante que ambas as versões possuem. A Nami na adaptação da Netflix decide não fugir e assiste a luta do Zoro com o Mihawk, apreensiva e a todo momento dizendo para ele não fazer isso por estar preocupada. Enquanto a Nami no mangá roubou o navio antes mesmo do Mihawk chegar. Essa alteração é muito grave, porque termina de extinguir completamente a dubiedade que a personagem possuía até então. Agora na série, a gente viu que ela gostava muito daquelas pessoas, ao ponto de não escolher fugir para fazer algo importante e que estava prendendo ela de continuar. O momento de traição real da Nami nesse live action é quando Luffy está apanhando pro Arlong e ela aparece dando o mapa e dizendo para jogar o Luffy no mar. Mas a série, poucos momentos antes dessa cena, faz questão de deixar claro o intuito da personagem com tudo isso. Ela não escolheu fugir e o Arlong chegou. A personagem se culpa e por isso decide se sacrificar e dar o mapa para salvar a vida do Luffy e dos outros que estavam apanhando. Então a cena que deveria ser vista como um twist chocante é na verdade um ato altruísta da personagem. Essa falha enorme e um dos pontos que mais tornava a personagem da Nami complexa em East Blue é um sintoma dessa mania que o live action tem de tentar enfiar foreshadowing em tudo. Nada pode acontecer como uma surpresa repentina. Tem que ter um momentinho antes mostrando que algo estava estranho, algo ia acontecer. Mostra Nami ligando pro bando do Arlong episódios antes. Mostra o Arlong interagindo com Bug antes mesmo de ser introduzido como vilão do seu arco. Tudo tem que ser mostrado antes, mas nada do que é mostrado antes agrega pra narrativa. Na verdade, piora tudo. E o pior é que sem a ida do Arlong pro Baratie, talvez a Nami nem se separasse do bando. Aparentemente é isso que o live action quer que você entenda, pela forma como construiu. A ida do Arlong foi determinante e essa ida, que não acontece no mangá, aconteceu do jeito mais conveniente e furado que alguém podia pensar. O Bug falou que iria ajudar o Arlong a chegar no Luffy por ter ouvidos em todos os lugares. Acho que todo mundo nessa cena pensou que ele se referia a Contados por ser aparentemente o pirata mais respeitado dessa série do que originalmente. Mas na verdade não, ele literalmente colocou a sua orelha no chapéu de palha. Quando isso aconteceu? Você não sabe, já que não tem nenhuma cena mostrando isso e as partes que o Luffy separou na luta entre eles foram só os braços, pernas e tronco. Simplesmente aconteceu e eu acho que deveria ser uma situação engraçada pela forma como todo mundo reage a isso. Mas não é engraçado, é só tosco. A presença do Arlong foi determinante pro rumo que a série tomou e foi justificada com algo que simplesmente não faz sentido. Como o Bug botou a orelha dele ali se a gente vê e se o Luffy perceber depois de tanto tempo? Passaram alguns dias desde que tinham se encontrado e o personagem passava o tempo todo mexendo no chapéu. Além do fato da orelha se destacar dentro do laço vermelho, não tinha como ela não sobressair o suficiente pro Luffy ou ao menos alguém ao redor perceber. Eu sei que One Piece tem esses momentos galhofas no mangá, mas quando Oda usa eles pra justificar algo tão importante também é ruim, tipo o Luffy se recuperando de qualquer coisa só comendo carne. Está dentro do tom de One Piece, mas são saídas preguiçosas para situações sérias. E mesmo assim, essa série não tem o mesmo tom galhofa que o mangá tem, ela só tem quando é conveniente e da pior forma possível, não tem desculpa. Enfim, existe outra faceta problemática quanto à traição da Nami.
mas agora em relação a como ela é executada no próximo arco, especificamente na sua vila. Recapitulando de novo, no mangá, logo após Belemer ser morta por Arlong, a Nami decide entrar pro seu bando para conseguir salvar sua vila, mas ninguém sabia disso, ao ponto da Nojiko reagir com ódio. Porém, depois elas e o Genzo acabam se encontrando no túmulo feito para Belemer, e a Nami em segredo acaba revelando que quer lutar sozinha para pagar a quantia alta pedida pelo Arlong. Então no fim, Nami e Genzo eram os únicos que sabiam do seu sacrifício, o resto da vila continuou odiando a personagem. E claro, a Nojiko também sabia. Já no live action, nem Nojiko nem Genzo sabem sobre o plano de Nami. Arlong manda ela cobrar os tributos de sua vila e ambos reagem enojados com a personagem. Isso é péssimo e prejudica a mensagem que esse arco quer passar, além de prejudicar um aspecto que é enfatizado com Luffy depois. Não faz sentido a Nami do live action nunca ter contado a Genzo e Nojiko sobre seu plano. Eram as pessoas mais próximas que ela tinha, era o único suporte emocional que estava para a personagem continuar lutando por sua vila por tantos anos no bando do cara que matou sua mãe adotiva. Na série, ela aguentou todos esses anos aparentemente sozinha, o que torna tudo um pouco mais forçado e também menos forte. Genzo e Nojiko passaram todo esse tempo vendo o resto odiar a Nami sem poder contar nada, porque eram os únicos próximos e Arlong não podia descobrir. Além disso, um dos principais pontos que o Oda queria enfatizar em Arlong Park era a inteligência de Luffy em entender as pessoas, mesmo sem falarem nada. Luffy foi o único que realmente percebeu que a Nami não estava contando seus verdadeiros sentimentos, tanto na série quanto no mangá, mas a versão original é muito melhor executado, porque é semelhante ao que aconteceu com Nojiko, antes de Nami contar. Mesmo que ficasse brava por sua decisão, a Nojiko percebeu que devia haver algum motivo para a atitude de Nami, até ela finalmente contar. Foi o meio do Oda mostrar como as duas personagens estavam conectadas por serem família, mesmo não sendo irmãs biológicas. Por isso, quando Luffy também entende a Nami de forma tão eficiente em pouco tempo, o que Oda enfatiza é essa conexão como família que o bando formou nesses capítulos. Luffy via a Nami como parte de sua família e por isso a entendeu tão bem. No live action, Luffy entende a Nami porque sim, do mesmo jeito que ele sabia que o Zoro não ia matar ele depois de libertar, e do mesmo jeito que confiou no Usopp. O problema é que nenhuma dessas situações mostra essa qualidade do personagem. A do Zoro eu já cansei de destrinchar o porquê, e a do Usopp ainda não é o momento. Saindo um pouco da discussão sobre a traição da Nami, mas ainda sobre a personagem, outro corte feio que prejudicou o futuro da história dos personagens foi do Hashi. Na época que a série estava lançando, algumas pessoas observaram que o dos Tritões poderia ser o Hashi por seu ator ser acreditado como ele nos créditos, e para alguns isso foi suficiente. Mas não é. O suposto Hashi desse live action tem a aparência de outro tritão aleatório do mangá e não tem nenhum papel relevante nesse arco. Se ele de fato vai ser o Hashi e vai voltar no futuro, deveriam ter se esforçado em tentar adaptar a aparência original. Ele é o tritão mais exagerado por ter 6 braços e um beição, mas o que a série mais teve foi orçamento. Ao invés de terem gastado no CGI daquela luta rápida entre os Mugiwaras e o navio do Garp que não serviu pra nada, podiam ter gastado no visual de um personagem essencial para a história da Nami. Ele não tem nenhuma interação relevante no live action, enquanto no mangá ele luta com Zoro, ativamente causa terror nas pessoas junto com Arlong. Ele era o meio mais descontraído do bando, mas ainda assim agia como os outros e era alguém ruim, a interação mais próxima do personagem com o bando. Foi sendo diretamente responsável pela desgraça que caiu sobre a Nami e as pessoas que ela amava. É indispensável para o desenvolvimento pelo qual a personagem passa no futuro, sobre o perdão que ela precisa ter com os Tritões. Tudo isso é trabalhado na Ilha dos Tritões, com o Jinbe, mas o caminho para ela conseguir perdoar ele só foi possível por ter perdoado o Hachi antes, que se redimiu e ajudou ele em Sabaody, tudo para mostrar a importância da Nami não cair num caminho parecido com o Arlong só que com os Tritões. Além disso, o Hachi é indispensável para uma das melhores cenas de One Piece, quando o Luffy soca o Tenryubito. Essa cena só tem o impacto que tem porque o Luffy começou a ver Hachi como um amigo. Hachi tinha feito muito mal para uma das suas companheiras, mas se redimiu, reconhecia seus erros e queria passar a vida pagando por eles, tentando ajudar as outras pessoas. Foi um momento muito bonito entre eles, interrompido pelo preconceito de um Tenryubito. É emblemático porque o Luffy só agiu com violência quando diretamente atacaram um amigo dele, sutilmente o que o Shanks ensinou para o personagem, ao mesmo tempo que simbolizava o seu papel como alguém que vai contra o status quo. Sutileza essa que o live action nunca conseguiu ter. Tem uma cena muito expositiva contra o Bug, que o Luffy basicamente repete a mesma frase que o Shanks disse quando lutou com os bandidos da montanha, para mostrar esse paralelo e de como o Luffy tinha amadurecido. Eles não conseguiram mostrar, então tiveram que literalmente fazer o personagem falar. A cena não vai funcionar na série. Sem a participação do Hachi no Arlong Park e Ilha dos Tritões vai ficar menos coerente também.
No mangá há uma progressão do perdão de Nami com os tritões, no live action vai ser do nada mesmo. Meu último ponto sobre as mudanças de plot desse arco é em relação ao Usopp. No mangá, os Mugiwaras acabam se separando e o Usopp chega na vila antes, logo nos momentos que o Arlong está cobrando as pessoas e destruindo tudo por não terem como pagar. Então, em um momento de rara coragem, o Usopp sobe em uma casa e confronta Arlong, anunciando o seu incrível bando de 8.000 pessoas que não existe. Eu gosto muito desse momento porque foi uma das primeiras vezes que a gente viu o Usopp tendo coragem para ajudar pessoas mais inofensivas do que ele e ainda usando a principal característica dele, mentir, para tentar fazer algo bom. Obviamente não funciona e ele é capturado. É isso que leva a cena de Nami esfaqueando e aparentemente matando o personagem para provar sua lealdade ao Arlong. Isso é o que mais importa, porque além dessa cena, outra que acontece no início do arco é Nami libertando o Zoro, que havia sido capturado, enquanto batia nele para não suspeitarem, como se fosse uma briga. Esses dois momentos continuam a dubiedade da personagem. Era evidente que ela estava libertando o Zoro, mas ao mesmo tempo ela tinha aparentemente matado o Usopp. Tudo isso simplesmente foi cortado da adaptação. E em nenhum momento a Nami faz algo tão grave contra os Mugiwaras como fez com o Usopp. É mais um exemplo de como eles não tinham coragem de vilanizar a personagem em nenhum sentido, porque nada nessa adaptação pode ter nuance. Mas o pior é que para isso acabaram cortando uma das principais cenas do Usopp em East Blue. E outro momento menor, mas que foi cortado e é importante, é durante as reações à primeira recompensa do Luffy. No live action tem a cena do Shanks e do Mihawk, tem a cena da Makino, tem o Garp reagindo, basicamente os personagens mais importantes para o personagem principal e agindo de formas diferentes. O problema é que esqueceram de uma pessoa menos relevante, mas que teve a fala mais intrigante e essencial dado o caminho desenvolvido até os capítulos atuais. No mangá, junto com a Makino, o prefeito da vila reage irritado com o Luffy ter virado criminoso. A Makino fala que era o sonho dele e o prefeito responde questionando se era o seu sonho ou o seu destino. Desde o início do mangá, o Oda colocou pequenas falas como essa que questionavam o destino em torno do personagem. Mesmo sendo algo pequeno, faz parte de tudo e que a gente está vendo agora com Joy Boy, Nika, a vontade dos D, e eu particularmente sempre gostei bastante dessa fala por vir do prefeito de sua vila, alguém totalmente fora que mesmo assim fez essa observação. Mas é claro, em comparação ao que eu falei antes, isso é um probleminha menor, pessoal meu. Enfim, antes de falar mais diretamente sobre cada personagem e como foram adaptados, eu quero falar especificamente sobre as lutas de Along Park. De todos os arcos, esse foi o mais prejudicado naturalmente, já que tinham várias lutas no mangá. Aqui, o Zoro não luta contra o Hashi, mas sim contra o outro tritão importante que eu não sei o nome, que originalmente só lutava com o Sanji. No live action eles lutam juntos. O Usopp luta com o mesmo tritão da mesma forma e Luffy também luta com o Arlong. Só uma luta é cortada, mas as outras são encurtadas como esperado. No caso de Zoro e Sanji, eu acabei até achando uma escolha normal juntar eles, porque gerou algumas cenas legais deles brigando entre si. O problema é a execução dessa ideia, porque a luta em si é muito fraca. O grande clímax acontece quando Sanji começa a usar seus chutes nomeados e o grande golpe final foca nele falando o nome e chutando para depois cortar por Titã sendo lançado contra a parede. Mas o jeito que foi montado é muito esquisito, como se o chute não tivesse impacto. Essas lutas do Along Park possuem problemas maiores do que o normal nos efeitos práticos e visuais, incluindo as lutas menores que são só o Zoro e Sanji batendo nos tritões aleatórios mais fracos. Tem várias cenas delas e todas sempre são muito feias. Inclusive, outro probleminha dessa luta é que eu acho que o Zoro acabou parecendo mais fraco do que o Sanji. Claro que a justificativa seria a sua ferida, mas no mangá, o Zoro é o mais resistente do bando junto com o Luffy. Então, originalmente, mesmo machucado, ele conseguiu se virar ao ponto de vencer o segundo tritão mais forte. É um probleminha, mas ainda é um pouco importante porque nesse live action, uma das poucas coisas que o Zoro tinha era sua força, mas desde o Mihawk ele ficou mais desvalorizado. Sobre a luta do Usopp, sinceramente talvez essa seja a melhor luta do live action inteiro, porque é quase idêntica ao mangá. Se tem algo diferente é uma ou outra coisinha, que no todo não importa. O Usopp passou o tempo todo correndo dele, se fingiu de morto e surpreendeu explodindo o inimigo. Nada impressionante como no mangá também não é, mas pelo menos conseguiram ser fiéis. Só não é tão engraçada mesmo. Já Luffy vs Arlong também sofreu bastante com a falta de qualidade nos efeitos. O Gatling Gun do Luffy no Arlong, que deveria ser o grande golpe final antes da pesada para destruir o lugar, é muito feio e o corpo do Arlong sendo jogado para trás é um CGI muito descarado. Parecia que eu estava vendo um filme de 20, 30 anos atrás. Além disso, todo o cenário era muito falso, especialmente quando ele começa a destruir o lugar, fica tão falso que não tem como ter qualquer tipo de imersão ou emoção que a luta deveria ter. É importante destacar isso,
porque Luffy vs Arlong tá longe de ser uma luta mais exigente nesses aspectos. A tendência é aumentar mais ainda, e eu não sei se eles estão dispostos a aumentar consideravelmente o orçamento para acompanhar nas próximas temporadas. Mas é basicamente isso. No geral, todas as lutas live action fora do Usopp são ruins, e ainda incluindo essa, nenhuma passa a mesma emoção ou graça do mangá, o que é um grande problema, já que One Piece é um Battle Shonen. Deveriam ter se esforçado mais nesses momentos. Tudo bem, mas e os personagens? Posso dizer com tranquilidade, nenhum personagem é melhor no live action do que no mangá, e apenas dois eu acho que conseguiram ser adaptações realmente boas. Existe um grande problema de transmitir a personalidade original de vários simplesmente por não combinar. É difícil imaginar a maioria se comportando na vida real como se comportam em um mangá que está distante disso. O que mais sofreu com isso, obviamente, foi o próprio Luffy. Eu não quero culpar nenhum dos atores por seus desempenhos, porque muitas vezes foi problema da direção. Em alguns casos era só impossível adaptar. O Luffy é um desses casos. Eu não consigo imaginar literalmente ninguém interpretando bem uma versão live action do personagem, porque alguém como o Luffy na vida real sempre vai ficar muito chata. Eles fizeram algumas mudanças para tentar adaptar ele ao formato, mas naturalmente prejudicaram a graça. O humor dele se perdeu muito. A gente não tem mais aqueles momentos que o Luffy para pra brincar com o vilão, ou sendo tão sincero que as pessoas ficavam chocadas de um jeito engraçado. Na série, eu tenho dificuldade de lembrar de momentos que eram para ser realmente engraçados, como eu já citei antes. No máximo ele errando o nome do Bug, mas nunca é tratado como uma piada muito real. São mais algumas sacadas sarcásticas que lembram muito cenas de humor da Marvel nos últimos anos. Isso acaba deixando o personagem mais artificial, não só por não ser engraçado, mas por sua sinceridade não ser a sinceridade seca do mangá. O Luffy do live action também fala o que pensa e sente quando quer, mas sempre só forçado de um jeito mais sério do que deveria, enquanto no original, o Luffy faz tudo isso porque é como ele é. Não é de um jeito inspirador, engraçado, sarcástico, é simplesmente a verdade seca. Cenas que exemplificam bem esse ponto são as do Luffy falando que vai ser o rei dos piratas. No live action, tem várias do mesmo jeito que no início do mangá também tem. A diferença é que no live action, o ator sempre fala num tom sério, e no mangá, o Luffy quase sempre fala isso de jeito natural. É tão natural para ele se tornar o rei dos piratas, que ele sempre chega falando como se fosse qualquer coisa, não como algo impactante, que nem na série é. Sempre falando com um sorriso e tom de voz diferente para enfatizar. Não é o mesmo Luffy. Claro que no mangá, ele também fala de formas mais impactantes, como em sua primeira aparição e na cena do barril. Nesses momentos eu entendo, e o live action segue eles do jeito que pode, mesmo não sendo tão impactantes como originalmente. O tom de voz e as expressões faciais do Luffy no live action prejudicam esses momentos e na maioria das vezes eu legitimamente não conseguia levar o personagem a sério. Quando ele tá falando que a Nami é companheira dele pro Arlong, ou tá tentando falar de forma mais agressiva contra o vilão, sempre soa artificial, e nesse caso eu acho que é um problema maior do que essa adaptação conseguiria superar. Existe uma distância entre a seriedade que o japonês passa falando isso e qualquer outro idioma no mundo passa. Assim, o do Luffy no anime executa esses momentos muito melhor simplesmente pelo estilo de dublagem dele ser mais adaptado. Então, de qualquer jeito, esse problema existiria com uma adaptação mais ocidental de qualquer jeito. São os problemas de transicionar entre diferentes culturas tentando manter as mesmas coisas. Como eu falei, eles tentaram contornar isso com o Luffy, mas mesmo indo nessa direção, se perderam e o personagem perdeu mais vida. Outro exemplo disso é na luta entre Zoro e Mihawk. No mangá sempre tinha um quadrinho do Luffy super apreensivo, reagindo com toda a atenção do mundo, rangendo os dentes. Na série, o Luffy só estava parado de boca aberta, sem mais nenhuma reação até a derrota acontecer, como se sua personalidade estivesse sendo mitigada. Não foi o único personagem que sofreu com isso, o próprio Zoro foi até mais prejudicado. Existem diferenças drásticas entre o Zoro do pré-time skip e o Zoro atual. Desde que ele voltou, o personagem nunca mais foi tão descontraído e sorridente como era originalmente quando se juntou ao bando. E o live action escolheu adaptar justamente essa personalidade do Zoro. Ele é completamente unidimensional, tá sempre de cara fechada falando com uma voz baixa e sem força. Isso não era o Zoro. Mesmo que ele seja o personagem mais sério do bando, ele só é sério quando as situações exigem. O personagem inicialmente sabia se divertir e rir com os amigos. Na adaptação, nem isso. Nos últimos episódios, ele até começou a sorrir mais um pouco, mas era muito pouco comparado ao mangá. Não só isso, mas no mangá ele também era muito mais engraçado, com as caras e bocas que fazia. Era um personagem muito mais reativo. Na série, ele não reage a nada com tanta ênfase. Como eu já mostrei,
o personagem também foi bem mal construído em seu arco e no seu flashback, mas outro aspecto que foi completamente mal compreendido e prejudicou foi seu papel como caçador de recompensas. No mangá, ele de fato acaba se tornando um caçador de piratas, mas só para conseguir sobreviver sozinho depois de se perder de casa. Ele nunca quis de fato ser um caçador e não se importaria com recompensas se não precisasse delas para viver. Já no live action, nunca fica subentendido que ele só virou caçador por obrigação. Na verdade, ele continuamente falava sobre querer a recompensa de tal pirata que enfrentavam. Só foi parar de fazer isso no Baratie. Inclusive, ele só chegou na Ilha do Morgan para tentar conseguir a recompensa do Mr. Seven, o que também acabou levando a sua prisão. Enquanto no mangá, ele foi preso por matar o lobo de estimação no Helmepo para salvar a garotinha que posteriormente deu a ele o bolinho de arroz. A conexão foi criada aí, e por algum motivo, não seguiram essa linha no live action, e isso mata muito do que o personagem é. O Zoro só foi preso por estar fazendo bem, enquanto todo mundo via ele como um demônio. Na série, ele de fato era um demônio que queria vender o Mr. Seven cortado ao meio, então acaba sendo mais difícil ainda ver com naturalidade a sua adaptação no bando. Por último, o personagem do Zoro foi prejudicado em sua resistência. No mangá, desde sempre, ele foi reconhecido como um segundo mais forte e aguentava tudo, às vezes sendo um plot árabe muito exagerado. Mas fazia parte do personagem não ter fruta nenhuma, mas aguentar tudo por treinar mais do que qualquer um. No live action, eu legitimamente não lembro de um momento que o personagem demonstrou ter força além da luta contra o Mr. Seven no máximo, que ainda foi retratado como alguém fraco. Perde pro Mihawk, ganha só com a ajuda do Sanji no Arlong Park, ganha de 2 piratas muito fracos do Kuro. A gente não tem momentos que provam quão forte é o Zoro. Na verdade, existem mais momentos que provam o contrário. Justamente no arco da Vila Sirup, tem um momento que o Zoro e o Usopp encontram o corpo do Merry e os 2 piratas fraquíssimos do Kuro acabam conseguindo nocautear o Zoro com uma garrafada. O Zoro, que sobreviveu às situações mais inacreditáveis possíveis no mangá, foi desmaiado por uma garrafa comum e vazia só porque precisavam justificar ele ficar preso no poço depois. É tão estúpido que depois desse momento ficou difícil respeitar sua versão da série. Falando no arco da Vila Sirup, o Usopp também foi outro personagem extremamente prejudicado, o que é uma pena, porque de todos os castings, esse foi um dos melhores. O Jacob Gibson combinou muito com o personagem e tirou leite de pedra para deixá-lo mais carismático mesmo com os grandes cortes na comédia da obra. O grande problema é que o arco que deveria fundamentar o personagem e nos dar motivos para gostar dele, acaba dando mais atenção para a história do Zoro do que para o Usopp, como eu já me aprofundei antes. Mas o pior são as escolhas estruturais feitas. O fato dos grandes conflitos acontecerem apenas dentro da mansão da Kaia prejudicou toda a construção original do personagem ficar gritando para a vila que os piratas estavam chegando. Originalmente, isso só ganha impacto porque o Kuro, além de roubar a Kaia, ia destruir a vila do Usopp. Os piratas estavam literalmente vindo, enquanto no live action eles só ficaram presos à mansão e eram um número consideravelmente menor também, só 3, enquanto no original era um bando de verdade. O Usopp sair gritando, pedindo ajuda no live action e ninguém acreditando na verdade, foi justíssimo por parte das pessoas, porque no fim o Kuro não ia de fato para a vila, ou ao menos a série não deu a entender que iria. O Usopp foi pedir ajuda para salvar a Kaia, não para avisar que eles estavam vindo e proteger a vila como originalmente, o que é uma merda considerando que a graça dessa mentira era esse payoff. Outro grande erro que faz parte desse momento é o Kobe. É o Kobe que na adaptação aparece quando o Usopp não tem ninguém e acredita no seu aviso, enquanto no mangá, quem aparece para falar que acredita nele são Luffy, Zoro e Nami. Pode aparentar ser algo menos relevante, já que no fim, o Kobe e o resto dos marinheiros nem chegaram a ir atrás do Kuro porque o resto foi enganado pelo vilão. Mas o problema é não ter a cena dos Mugiwaras acreditando em sua história. Essa cena foi importantíssima no mangá porque foi o grande momento de conexão do Usopp com o bando. Eles eram as primeiras pessoas que acreditaram nele, além daquelas crianças. As únicas pessoas que estavam se importando em salvar a vila e a Kaia, mesmo sendo de fora. Além de mostrar a habilidade natural do Luffy de entender o que as pessoas querem e sentem, não ter isso no live action prejudica o efeito dominó, o que o arco do Arlong Park trabalha com Luffy e Nami. Quando o Luffy fala que entendeu ela do mesmo jeito que entendeu o Zoro e o Usopp, não faz sentido porque na verdade ele nem chegou a entender o Usopp. O único feito decente do personagem nessa adaptação foi na sua luta contra o Tritão. De resto, infelizmente, foi destroçado pelo roteiro. A Nami é outra personagem que sofreu com a covardia da Netflix, como eu desenvolvi antes. Mas outro aspecto muito incômodo é como ela não tinha nenhum carisma. Mesmo depois do Luffy derrotar o Arlong, as poucas cenas restantes do último episódio não mostraram ela mais alegre e com aquela personalidade de ladra mais carismática, que ela apresentou em vários momentos e no próprio fim de Arlong Park no mangá.
Uma das principais características originais da personagem é gostar muito de dinheiro. Antes mesmo de precisar do dinheiro para pagar a liberdade da vila, ela já tinha isso na sua cabeça. Tanto que foi o motivo para brigar com Belemer. Mas na adaptação, isso simplesmente não existe. Não existe essa ganância que faz parte de várias piadas da personagem ao longo da obra e que também agrega o seu lado mais responsável do bando por ser quem cuidava das finanças para poderem sobreviver. Não existe nenhum tipo de profundidade na personalidade da sua versão adaptada. Ela sempre tá com a mesma expressão, falando no mesmo tom. O único momento que ela chegou próxima de ter mais emoção foi quando pediu ajuda pro Luffy. E mesmo assim, não teve um impacto igual ao original. A Emily Rudd gritando o nome do Arlong foi muito fraco em comparação a Seiyu do anime. No entanto, um membro dos Mugiwaras conseguiu ser bem adaptado. E sinceramente, talvez fosse o mais difícil de conseguirem. O Sanji. Eu amei o Taz Skylar como Sanji. De todos os atores, ele foi o que melhor atuou e me surpreendeu bastante. Porque como todo mundo apontou na época do anúncio, ele lembrava mais o Eminem e consequentemente o Enel do que o próprio Sanji. Mas ele foi muito bem caracterizado e viveu o personagem. Ele passou perfeitamente a gentileza e a alegria do Sanji quando entrou para o bando e quando falava do que gostava. As picuinhas com Zeff, seu lado gentil ajudando os outros e até seu cavalheirismo. Dá pra dizer que esse aspecto foi a única coisa melhor no live action do que no mangá. Não foram longe e não mantiveram a pedra dele reagindo de forma exagerada, sangrando com o coração nos olhos para toda mulher que aparecia. Seguiram justamente seu lado mais príncipe com as mulheres, que o personagem de fato apresentava mais no início antes de ser familiarizado pelo Oda. Porém, infelizmente, mesmo com todos os esforços do ator, o personagem não foi perfeito por conta de algumas questões de roteiro e produção. A primeira, e mais leve, foi no seu flashback. Faço uma elogio a ele por ser o único de todos os Mugiwaras que não foi cortado. A direção simplesmente mostrou o flashback inteiro, sem ficar alternando com o presente, o que era o mínimo. Mas o problema desse backstory é que teve as cenas mais feias junto com as lutas de Arlong no parque. A tela verde quando Sanji e Zeff estavam na ilha era muito perceptível. Tudo ali era tão falso, fora uma ou outra pedra, que tornou a situação bem esquisita. Não conseguiram esconder bem. Mas isso pelo menos é pequeno. Do mesmo jeito que eu tive um pequeno probleminha com a cena de despedida com o Zeff. Ela se manteve com falas parecidas na série, mas a execução no mangá é bem superior por ter o personagem se ajoelhando de cabeça baixa e gritando para agradecer o Zeff na frente do Baratie. A cenografia é superior, enquanto na adaptação ele só gritou já do navio, sem o mesmo impacto da voz e do visual original. Essas cenas foram mais nitpickings do que de fato grandes efeitos, mas o momento específico foi grave e inferiorizou o personagem nessa versão. No mangá, o Oda foi inteligente demais e fez o Sanji observar a luta de Zoro com Mihawk, porque o Zoro naquele momento representava alguém perseguindo suas ambições sem desistir mesmo em uma situação que era praticamente impossível superar. O Sanji não entendia por que ele fazia isso e simplesmente não desistia. Quando o personagem é apresentado, o seu arco inteiro gira em torno dele não ter coragem para deixar o Zeff e ir atrás do All Blue. A luta do Zoro e a luta do Luffy são determinantes para o personagem evoluir. Nada disso foi feito na série. Na adaptação, ele não assiste a luta do Zoro e em um momento a série destaca esse medo do personagem. Destacam que ele se preocupa muito com o Zeff e por isso tinha receio de sair, mas não o seu medo de seguir os seus sonhos. Isso é bem ruim, porque era um dos pontos mais importantes do personagem nessa parte da história e um dos mais legais desse arco, que era justamente sobre a importância de seguir seus sonhos, não importa o que fosse. Além do Oda usar isso também como um meio de conectar mais o Sanji com o Zoro e o Luffy. Enfim, com exceção dessa última grande crítica negativa, eu gostei do Sanji na série. Me deixou genuinamente feliz ver que pelo menos um personagem tinha sido quase 100% respeitado. Sobre o resto do elenco, de forma bem rápida. O Kuro foi bem adaptado visualmente, o ator combinou bem com o personagem, mas que nem no mangá, não é aquele vilão tão legal e no live action cometeram um erro com seu bando, que foi de se levarem muito a sério. No mangá, o bando do Kuro é estúpido. O Django é uma tentativa de Michael Jackson e o Gordo e a Mina se vestem de jeitos esquisitos que ninguém ali conseguiria levar a sério. Eram toscos e essa era a intenção. No live action, eles decidiram manter esses visuais, o que seria um elogio, caso a série inteira aceitasse a galhofa. Mas mesmo com esses visuais, a direção levou eles muito a sério, como se fossem realmente uma ameaça perigosa usando aquelas roupas. Por isso, esses personagens não combinaram com o tom da série, mesmo que combinassem com o tom do mangá de One Piece nesse arco. O Bug é bem decepcionante. O visual também foi bem adaptado, mas ele se torna insuportável conforme os episódios passam e ele se torna mais alívio cômico, além de ter uma personagem distante do que ele é quando inicialmente apresentado no original. Na série, eles foram mais para um lado coringa, de ser um vilão maluquinho que fazia maluquice de palhaço. O exemplo disso é a plateia presa sendo forçada a rir e aplaudir o que ele fazia.
O Bug original realmente se importava bastante com a bajulação dos outros, mas isso é retratado como algo engraçado. No live action retrataram aquilo como tortura, completamente fora do tom do personagem. O Garp, como eu adiantei antes, acabou muito deslocado na trama e incoerente com o que é trabalhado do personagem nos arcos seguintes. Parecia que nem a própria série sabia o que fazer com ele, tanto que quando enfrenta o Luffy no Arlong Park, ele simplesmente fala que tudo isso foi só para testar seu neto, sendo que em várias cenas era evidente que ele estava levando muito a sério, não do jeito descontraído e engraçado que o original levaria. Inclusive aquele carisma exagerado também não existe aqui. O Arlong também foi outro vilão bem falho, nesse caso mais pelo visual do que pelo resto da sua caracterização. Eu aprecio a tentativa de priorizarem a maquiagem para os visuais de todos ou quase todos os tritões, mas o Arlong ficou muito estranho e longe de ser ameaçador como o original. Como o ator não conseguia ter o corpo gigante do personagem, ficou até meio desproporcional e esquisito. O Shanks me causou sentimentos mistos, porque de todas as atuações, a dele foi uma das melhores. Dá pra perceber que o ator não foi tão prejudicado pela direção como outros, mas ele simplesmente não combina com o personagem. Até consegue passar o lado mais leve, e até meio mendigo do Shanks do início, mas não consegue passar a seriedade quando precisa. O Kobe talvez tenha o melhor casting de todos os personagens até o momento. O ator é a cara do personagem e conseguiu interpretar bem esse lado medroso e às vezes corajoso do Kobe. O problema é o que eu falei antes, sobre sua perspectiva e o fato do Kobe não ser um personagem tão bom e relevante mesmo. O ator não tem culpa nisso. E eu decidi deixar o Mihawk por último porque de todos esses, acho que ele foi o que mais sofreu. Na série, com todo respeito ao autor, o Mihawk ficou parecendo mais um cafetão do que um espadachim muito forte. De todos do elenco, foi o que mais ficou com cara de cosplay e não conseguiu captar a aura original do personagem. Além disso, não captaram a elegância, arrogância, mas respeito que o Mihawk passava originalmente, especialmente diante do Zoro. No mangá, ele é arrogante e provoca o personagem, mas termina a luta respeitando e elogiando ele e o Luffy, até sorrindo vendo como eles são companheiros e ambiciosos. No live action, ele não demonstra literalmente nenhuma emoção, tá sempre de cara fechada e falando do mesmo tom de voz fraco. Mesmo que tenham mantido algumas de suas falas reconhecendo a força de Luffy e Zoro, nada de ser convincente se a atuação demonstrando isso. E além do personagem ser mal adaptado, a sua luta, que é até mais importante ainda para definir o personagem do Zoro, foi mal adaptada. Eu recomendo que todo mundo assistindo o vídeo revisite como ela é no mangá e como foi adaptado no anime. Existe uma diferença gritante de ambas com a série. No live action, a luta é mais rápida, o que não é um problema. O problema está em como o Zoro age durante a luta e como a direção se comporta. O Zoro fica o tempo inteiro de cara fechada ou irritada com o Mihawk. São essas duas emoções que ele demonstra. Já no mangá, o Zoro demonstra raiva, seriedade, mas também desespero, quando suas 3 espadas são paradas por uma faca pequena. Desespero por perceber a distância entre as forças. Na série, essa cena não tem a mesma reação do Zoro. O Zoro fica suando, desesperado, e quando é finalmente acertado pelo Mihawk, sua primeira reação é sorrir diante do perigo, até de um jeito meio sádico, proclamando que prefere morrer do que recuar. No live action, essa cena acontece de forma semelhante, mas eles cortam quase todo o discurso do Zoro e as reações dele e do Mihawk. Por que não recua? Eu não posso, ou meu sangue se perderá para sempre. Você é bravo, eu admito. É literalmente só isso. Enquanto no mangá, é tudo isso aqui. Você quer que o seu estômago seja cortado? Por que você não recua? Eu não posso. Se eu recuar um só passo, minha promessa, minha ambição, tudo com que eu me importo vai ser quebrado. E todos os meus sonhos vão se perder para sempre. Então eu não posso recuar. Ainda que signifique sua morte, eu prefiro a morte à derrota. E então o Mihawk finalmente pergunta o nome do Zoro, como símbolo de respeito após mentalmente mostrar que ficou impressionado com seu espírito. Nada disso está na série. Eu fiz questão de literalmente transcrever para vocês perceberem a diferença absurda de sentimentos demonstrados em ambas as cenas. Inclusive no live action, eu nem lembro em que momento o Mihawk pergunta o nome do Zoro, mas não é o mesmo, o que também prejudica todo o lance de respeito que se cria entre os dois. Eles ignoraram completamente os principais diálogos que tornam essa luta tão boa no original. Outra cena muito bacana é quando o Mihawk grita pro Zoro que vai esperar ele no topo e pede para que seja superado. No live action também não existe. Ele só fala que é muito cedo pro Zoro morrer e que vai esperar, no tom mais broxante possível. Outro diálogo que eu preciso transcrever para mostrar a inferioridade é o clímax, a promessa de lealdade do Zoro. No live action é assim: Luffy, se eu falhar em me tornar o melhor espadachim do mundo, você vai ficar desapontado, certo? Você nunca me decepcionaria. Nunca. Mas, desde agora, até eu o vencer,
Até eu me tornar o melhor espadachim, eu nunca mais vou perder. No mangá, é assim. Luffy, você consegue me ouvir? Eu te escuto. Você estava preocupado? Se eu falhar em me tornar o melhor espadachim do mundo, você vai ficar desapontado, não é? Nunca mais! Eu nunca mais vou perder novamente. E agora até o dia que eu derrotá-lo para me tornar o melhor espadachim, eu nunca mais irei perder. Tem algum problema com isso, rei dos piratas? Claro que não. Eu sei que a diferença pode ser mínima, mas além dos diálogos existe uma diferença visual. No mangá, o Zoro está distante do Luffy em um barquinho salvo depois de cair na água e antes de começar a falar levanta sua espada, e o mangá foca apenas no seu corpo, depois na sua boca, até no seu rosto completo e gritando sua promessa. No anime também, foca na espada sendo levantada, na respiração ofegante do Zoro, na reação do Luffy, no grito de Zoro, novamente na sua espada agora brilhando mais ainda, na reação de Mihawk até Zoro gritar de novo e a câmera se afastar. É um trabalho básico de direção, mas consideravelmente superior ao live action, que o máximo que faz é cortes alternando entre o foco no rosto do Luffy e do Zoro, sem mudar os ângulos ou dar mais destaque para cada momento da promessa de Zoro. É filmado da forma mais comum possível, como se fosse qualquer momento. Até a escolha de posição dos dois foi ruim, porque o Luffy estava próximo do Zoro, num distante praticamente só vendo uma espada levantada simbolizando a promessa. Não tem literalmente nenhum cuidado na cena e também em outras. O anime, mesmo com suas limitações da época, mostrou o quão diferente e impactante essa luta era pro Zoro. Quando ele e o Mihawk se chocam pela primeira vez e ele é esfaqueado, tudo fica em preto e branco como um som meio distorcido, como se realmente fosse o fim da linha pro personagem. No live action não tem nada além de alguns takes da sua promessa com a Kuina, que também estão no mangá, mas até isso foi pior executado. No live action, a cena que o Zoro imagina em sua mente quando vai se chocar contra o Mihawk pela primeira vez é justamente o grande momento de sua promessa com a Kuina, muito inferior ao mangá, que deixa as outras cenas para mostrar esses flashes da promessa, e nesse momento escolhe mostrar novamente a cena que o Luffy fala pro Zoro que precisa do espadachim mais forte do mundo. O momento que Zoro percebeu que Luffy não iria atrapalhar o caminho do seu sonho, que conectou ambos. Como o live action é incapaz, eles não mostraram esse flashback em nenhum momento, sendo que essa luta é especialmente focada em mostrar o quão longe a ambição do Zoro vai e o quanto Luffy está disposto a respeitar ele. Relembrar esse momento combinava perfeitamente com o ponto da luta inteira e foi ignorado pela direção. E por último, mas não menos importante, a série não teve o icônico término do discurso de Zoro que eu citei antes, se referindo ao Luffy como rei dos piratas. É um problema menor, mas essa frase é perfeita para encapsular a confiança que o personagem ganhou no protagonista. Não custava nada ter mantido. Cortaram por não ter entendido o significado desse encontro. Acabei desviando do caminho, mas acho que consegui descrever bem cada um dos meus problemas com a primeira temporada desse live action, e eu nem cheguei a citar todos. Alguns menores eu preferi deixar de fora porque senão ia ser o vídeo inteiro só falando de 8 episódios. Rever essa temporada para fazer esse vídeo me fez perceber que é pior do que eu lembrava. Ao mesmo tempo que me fez valorizar mais ainda as qualidades de East Blue e perceber o quão genial o Oda era nessa época. Muitas pessoas subestimam a escrita do arco, mas ele é legitimamente um dos mais bem escritos até hoje, nos mínimos detalhes que parecem simples, mas perceptivelmente não são. O live action demonstrou isso. É facilmente pior do que a segunda temporada, até porque ela adapta partes menos importantes da história e dos personagens, enquanto esses 8 episódios são alguns dos mais importantes de toda a adaptação. Eles fazem parte da caracterização e construção dos personagens que vamos acompanhar por anos. Nada é pior do que falhar nisso. Eu sempre destaco ser alguém que não acredita como ideal que uma adaptação seja literalmente igual ao material original. Liberdades precisam ser tomadas para dar personalidade à adaptação e agregar a experiência do original, mas essas liberdades não podem ir contra a essência da obra e obviamente precisam ser liberdades que não sejam inferiores ao que é feito originalmente. E, como foi deixado evidente, as mudanças feitas não foram boas. Agora sim posso comentar sobre a segunda temporada, que não poderia ser pior do que a anterior por adaptar arcos menos relevantes do que aqueles responsáveis por introduzir e fundamentar os principais personagens de forma falha no live action, mas ainda me surpreendeu sendo pior do que eu esperava. A primeira temporada adaptou 95 capítulos e meio, parou no meio do 96 para continuar Lockdown posteriormente. A segunda temporada adaptou 58, um número consideravelmente menor, ainda mais observando que o conteúdo desses capítulos também é menor do que os de East Blue, uma vez que o conjunto de arcos dessa temporada fazem parte de um momento de transição do mangá para o primeiro grande arco da história, que é Alabasta, com exceção de Drum, que é o momento mais sólido, tanto que dedicaram 3 episódios inteiros. Por cobrirem menos capítulos,
Eu esperava que dessem mais espaço para tipos de cenas menos priorizadas na temporada anterior, como cenas de comédia, ou usassem a oportunidade para expandir as lutas ou exploração nas ilhas. Mas não foi o caso. Uma das pouquíssimas qualidades constantes é a cenografia de cada local. Não duvido que uns 70% do orçamento tenha sido dedicado para reproduzir perfeitamente cada ilha. O defeito é que, pela direção limitadíssima, a gente vê pouco dos ambientes. Tem uns 5 minutinhos iniciais mostrando os Mugiwaras andando pela ilha e só. Não que as ilhas iniciais de One Piece sejam tão criativas como as posteriores, mas a série deveria pelo menos evitar parecer tão claustrofóbica. Não parece que eu tô acompanhando um grupo explorando uma cidade inteira ou uma ilha como Little Garden, e sim pequenos pedaços isolados sem conexão. E no fim, o máximo que foi feito com a missão de adaptar menos capítulos foi estender desnecessariamente mais uma nova perspectiva da marinha e apresentar erroneamente personagens que originalmente não apareciam nesse ponto do enredo. Todo personagem possui uma função na história, e nos arcos iniciais de One Piece, o Oda possui motivos para inserir ou retornar determinados personagens. Em Logital, todos estão de acordo com os temas e com a narrativa do arco. Os Mugiwaras, obviamente, o Bug e a Alvin tá voltando como últimos vilões da saga, por terem sido os primeiros a serem derrotados pelo Luffy e ser uma ilha que representa tanto o fim quanto o início. O Smoker e a Tashigi por representarem uma nova ideia de marinha que não segue tão estritamente as ordens e que também apresentam os perigos da Grand Line através da logia do Smoker. Até o Dragon, que aparece rapidamente, serve para colocar a dúvida no leitor de como o Luffy foi salvo, por acaso da tempestade, ou por seus poderes, ou por destino. Além da sua aparição no mangá ser junto à frase de Roger sobre a vontade herdada, a primeira citação. Tudo é bem encaixado, mesmo que alguns desses personagens sejam tratados mais como alívio cômico, eles não foram simplesmente colocados de volta porque o Oda queria, artificialmente, mostrar que eles continuaram existindo e artificialmente fingir que seu mundo é vivo. O mundo de One Piece era de fato vivo porque, além deles continuarem ativos de alguma forma, continuaram ativos com um propósito narrativo e temático com o arco. Por isso, as adições de Bartolomeu e Sabo a esse arco são completamente estúpidas. A do Bartolomeu é menos ofensiva porque, quando aparece em Dressrosa, descobrimos que ele realmente estava presente em Logital quando o Luffy quase foi executado e sorriu para a morte. Foi isso que o fez se tornar fã do protagonista e também mudar o rumo da sua vida como pirata. Porém, ele não possui nenhuma função em Logital. Ele passa o episódio inteiro só acompanhando o que está acontecendo sem agir e no finalzinho mostra que ele foi impactado pelo Luffy. O personagem diretamente encontrou o Luffy. Passaram um tempinho juntos. A série nos mostrou eles interagindo e isso é um erro básico para fundamentar o próprio Bartolomeu. Ele foi feito simplesmente para representar o fã médio do mangá dentro daquele mundo. Alguém que, como nós, foi inspirado pelas virtudes do Luffy. O encontro entre os dois em Dressrosa é muito impactante porque o personagem passou anos idolatrando o Luffy de longe, criando uma imagem ideal. Foi como encontrar um ídolo pela primeira vez. Porém, na série, ele já conversou com o Luffy. Não existe essa imagem distante de um ídolo construída ao longo dos anos. Ele literalmente já conheceu seu ídolo. Então a caracterização do personagem perdeu o sentido em prol da adaptação fingir que é bem planejada, já mostrando bem antes um personagem que só era revelado estar ali depois. É uma forma artificial de fingir que seu mundo é vivo. Os produtores não entenderam que o mundo de One Piece é vivo não por foreshadows ou personagens antigos voltando. Ele é vivo porque existe uma independência geral, e quando os personagens voltam, é por motivos relevantes. Só descobrirmos que Bartolomeu estava em Logital centenas de capítulos depois, funciona muito bem, porque ele era só mais um aleatório na multidão que foi impactado ao ponto de se tornar um pirata mais relevante. É esse o ponto. O mundo é tão vivo que, com qualquer aparecendo depois e dizendo que estava naquele arco, não causa estranheza, enquanto na série ele não é um qualquer, ele foi ativamente apresentado no arco. Não é a mesma coisa. Mas a pior apresentação precoce de personagem nesse arco é obviamente o Sabo. Eu sinto que ela foi feita unicamente por seu fanservice, já que, para quem não sabe, após a revelação do personagem estar vivo em Dressrosa, alguns fãs apontaram que em um painel bem pequeno da plateia que estava observando a execução do Luffy, tinha um cara de roupa e cartola pretas. Logo, para esses fãs, esse personagem era claramente o Sabo e era mais o foreshadow genial do mestre Oda. Acho que os produtores da série viram isso e legitimamente acharam que o Sabo estava em Lockdown, sem se questionarem sobre o quão estúpida seria a presença dele. Eu odeio o Sabo. É um personagem feito apenas para cobrir o buraco deixado pelo Ace, e o seu plot de amnésia é completamente furado. Não faz sentido ele nunca ter lido uma notícia do jornal com a foto do Ace para relembrar o seu passado, mesmo que ele estivesse ativamente atuando na Grand Line, onde o seu irmão também estava, ou não tivesse pelo menos lido uma notícia do Luffy no jornal. É um furo de roteiro ambulante por natureza, mas um live action é mais absurdo ainda a sua existência. Ele aparece apenas por alguns segundos de fundo, enquanto a câmera foca no Dragon. A sua presença em Lockdown é legitimamente inútil. Poderia ser qualquer outra pessoa do exército revolucionário.
A presença do Sabo em Lockdown torna sua existência mais ilógica de qualquer ângulo que você encare. Se o Sabo tem amnésia como no mangá, como ele não recuperou suas memórias ao ir em Lockdown e presenciar o que aconteceu com Luffy? Digamos que ele tenha ficado num prédio sem sair e não viu o Luffy em nenhum momento. O Dragon não contou para Sabo porque eles estavam indo até lá? No live action fica claro que Dragon foi ajudar Luffy a ser salvo, então teoricamente ele contou para Sabo que estava indo até seu filho. Digamos então que o Sabo não tem amnésia e vão mudar isso no futuro. Se ele tem suas memórias, por que não se reencontrou com seu irmão, que foi traumatizado achando que Sabo havia morrido durante anos? Não é como se ele não pudesse revelar pro Luffy, tanto que ele decidiu fazer isso em Dressrosa no mangá. Ou seja, não existe nada que justifique a rápida, mas severamente incompetente decisão de colocar Sabo nesse local. A última apresentação precoce que o live action decidiu fazer nessa temporada foi a do Brook. Originalmente, quando o Crocus fala sobre a história de Laboon com os piratas Umbar, apenas vemos silhuetas do bando. O único que aparece com a aparência à vista é o Capitão York. Isso é proposital por parte do Oda. Hoje em dia, ele usa silhuetas de forma gratuita, mas na época era importante esconder a identidade do Brook, para ter o fator surpresa de quando Luffy o encontra em Thriller Bark. O Oda era um mestre na narrativa, então ele conseguia apresentar personagens aparentemente novos e os conectar com detalhes anteriores naturalmente, sem precisar fazer o caminho inverso de primeiro contar o backstory de um personagem para depois apresentar ele na história. A série não entendeu isso e decidiu mostrar muito do Brook interagindo com Laboon. Para alguns isso pode ser bobo, mas estraga uma das principais graças de Thriller Bark. A apresentação do Brook possui um efeito surpresa muito interessante, porque antes ele parecia só um esqueleto maluco, parte dessa estética de terror bizarra da ilha. Um esqueleto com afro que era só um produto do mundo maluco do mangá. Por termos essa primeira impressão do personagem, que a revelação de sua conexão com Laboon é impactante, remete a uma história que havíamos ouvido há muito tempo e nem lembrávamos, e surpreende porque nunca alguém poderia imaginar que esse esqueleto era do bando do amigo de Laboon. Uma construção perfeita pelo Oda que a série estragou por preferir optar pela narrativa barata de apresentar o personagem em forma humana logo antes para depois, quando ele aparecer, passar uma sensação artificial de planejamento geral daquele mundo. Empobreceram o impacto dessa história com Laboon, principalmente porque nem se esforçaram em pelo menos esconder um pouco da sua aparência. Vai ser impossível encontrar o Brook como esqueleto e não associar o personagem do flashback da Laboon. O próximo Guaras vai ser uma surpresa, porque eles não visualizaram a história de Crocus como o espectador visualizou, mas isso é o que torna pior ainda, uma desconexão entre o conhecimento do espectador e dos personagens. O efeito da surpresa deles com a história do mangá representa a nossa surpresa também, enquanto na série vamos chegar em Thriller Bark sabendo antes deles sobre esse fato. Enfim, esses três personagens foram consideravelmente estragados pelo live action, mas no geral, eu diria que a segunda temporada foi feita de mais altos e baixos do que a anterior nesse aspecto. Digo isso porque existiram alguns raríssimos casos de personagens que foram bem transmitidos no live action. Um dos melhores exemplos foi a Kureha. A atriz combinou perfeitamente com a personagem. O figurino ficou parecido e do jeito que não parecia cosplay. A personalidade da personagem foi bem passada. A atuação dela foi bem acima do padrão de qualidade da série. Mas ela é uma personagem mais fácil de adaptar também, por isso teriam que se esforçar muito para errar. O mesmo vale para Tashigi, sofre do efeito que o seu copeiro também sofre de parecer que saiu de uma paródia pornô de One Piece. A roupa dela tá justa, mas o cabelo como os outros ficou ruim. Eu não entendo porque eles simplesmente não mudaram o azul para preto. Tanto ela quanto a Kuina tinham cabelos marinhos originalmente. Já eram escuros, então se mudassem para o cabelo preto normal, ninguém se importaria. Não perderiam nada visualmente e passaria pelo menos a sensação de cosplay barato com tinta no cabelo. Porém, no restante a personagem foi bem adaptada. A atriz conseguiu passar esse lado nerd de espada insistente. O rosto e as expressões faciais dela foram feitos para interpretar uma personagem como a Tashigi. É uma pena que eu não possa dizer o mesmo sobre o Smoker. Adaptar a Tashigi, que é a mais relevante na história, é fácil, mas adaptar o Smoker era mais difícil e erraram. Novamente, ele parece ter sido saído de uma paródia pornô. A escolha desse ator não fez sentido. Visualmente, ele não passava a aparência cascuda, ameaçadora e séria do Smoker no mangá. Ele era o primeiro marinheiro apresentado que realmente parecia perigoso, não só pelos poderes, mas pela presença. Na série, isso não existe pelo visual ruim e também pela personalidade. A atuação foi para um lado mais irônico e cínico. A conversa com o Garp mostra bem isso, sendo que o Smoker não é assim. Ele é alguém que desrespeita autoridades superiores para fazer o que acha melhor e manda eles tomar no cu. Na série, ele ao invés de mandar tomar no cu, só fala que não liga para eles de um jeito mais displicente do que desafiador. E na série, deram muito mais tempo de tela pro personagem nesses arcos adaptados. No mangá, o Oda realmente mostra ele e a Tashigi indo atrás da Baroque Works, mas são pouquíssimas cenas que normalmente só mostravam a conclusão dessas ações, como quando capturaram o Mr. Eleven para interrogar. Na série, eles decidiram mostrar como foi o encontro com o Mr. Seven e com a Mr. Thursday, enquanto intercalavam com os Mugiwaras entre criando cenas de luta com esses personagens.
Nem sempre adicionar conteúdo novo para o que é mostrado no mangá é necessariamente bom. Essas lutas são bem ruins, porque esses agentes são fraquíssimos, não apresentam nenhum perigo e a direção nem se esforçou em ser um pouquinho criativa nas lutas pelo menos. A Tashigi lutou contra o Mr. Eleven, que também usa espadas e estava num lugar escuro. Poderiam ter feito o simples e inventado visualmente usando as sombras dos personagens para representar a luta, mas ao invés disso foi só uma luta no escuro rapidinha, sem nada interessante narrativamente ou visualmente. É mais uma vez tempo gasto inutilmente com essa perspectiva da marinha. Cortando esse momento, os personagens não perderiam nada e teriam mais tempo para dedicar a uma cena muito mais relevante desse episódio, do Luffy subindo a montanha para salvar a Nami. Bom, tava começando a desviar muito do assunto. Outro personagem que eu achei visualmente maltratado na série foi o Dragon. Sinceramente, o ator que escolheram não tem nada a ver com a presença passada pelo Dragon no mangá, e a direção também não ajudou o cara. No mangá, ele aparece de forma épica com o rosto sendo coberto pela sombra enquanto sorri sadicamente pro Smoker com a frase de vontade herdada de fundo. É uma apresentação muito boa para mostrar como o Dragon é aquele personagem que aparece menos, é mais discreto, por isso está coberto pelas sombras, além da chuva no momento visualmente criar um efeito mais legal. Na série, ele só aparece segurando o Smoker num beco aleatório, sem chuva, sem iluminação, sem nada diferente que demonstre quão especial é o momento, falando como se estivesse em um filme da Marvel. A atuação é ruim, a caracterização visual e da personalidade são ruins, e principalmente a direção é sem graça. Essa série não se esforça na cinematografia dos principais momentos. Esteticamente era para essa cena ser uma chuva forte mostrando a visão de baixo para cima do Smoker com o Dragon, não com um zoom no rosto de cada um em um beco aleatório. Não tem impacto. Parecia só que o Dragon era um mendigo aleatório que parou para ajudar o Luffy. E eu tenho outro problema com a apresentação do Dragon, que é em relação à dubiedade diante da sua figura. No mangá, ele aparece do nada, mas como ele é pai do Luffy e o personagem foi salvo por um raio no último segundo, existiam teorias de que ele poderia ter propositalmente ido ajudar o seu filho e que teria alguma fruta da tempestade, vento, raio, mas isso era extremamente dúbio, porque o Oda queria incitar essa dúvida. Luffy foi realmente salvo por Dragon ou foi salvo pelo destino? Dúvida levantada pela frase do prefeito de Fuchsia que eu comentei antes. No live action, essa dubiedade, que era parte essencial da caracterização do mistério do Dragon, que é vigente até hoje, é ignorado. Eles fazem questão de deixar evidente que o Dragon tem algum poder envolvendo o vento, mostrando o ventinho crescendo em torno do Smoker antes dele aparecer. E o raio que cai no Luffy é um raio específico. No mangá, o raio cai e uma chuva intensa começa. No live action não tem isso, para deixar claro que é algum poder. O Oda está envolvido na adaptação, então imagino que eles realmente sabem os poderes do personagem, mas isso matou todas as cenas dele, tirou a graça da figura misteriosa que ele é quando aparece, porque no live action já dava para saber que ele tinha alguma conexão com o Luffy para querer salvar ele. E como não se encontrar no presente na história, era uma conexão envolvendo seu passado. Alguém desavisado deduzir que são pai e filho é bem fácil. Outro personagem relevante que ficou esquisito, para dizer o mínimo, na série foi a Labum. Eles têm uma dificuldade séria com CGI, então todas as cenas com a Labum eram evidentemente falsas, o que tirou qualquer imersão que eu poderia ter das curtas interações entre ela e o Luffy. Mas o pior é a aparência. No mangá, ela é um bichinho fofo mesmo com aquelas cicatrizes. Na série, parece um monstro ancestral vesgo. Não tem nada de fofo, é só feio. Além disso, tiraram uma das principais características da personagem, o fato do Crocus morar numa ilha dentro do seu estômago, que tinha até um céu pintado para enganar quem fosse engolido também. Isso gera uma das cenas mais engraçadas de One Piece no anime e representa o quão inesperada e única a Grand Line é, com um velho aleatório vivendo dentro de uma baleia como se fosse cenário comum. Na série, não tem isso, o estômago é só um estômago mesmo, e o Crocus mora fora. Eu reitero, essa série finge ser fiel, mas na realidade tem vergonha do que é One Piece. Não se entrega ao Goofy. Acharam um Goofy demais, uma baleia assim, e decidiram tirar do live action e consequentemente retiraram boa parte da criatividade desse pequeno arco. E claro, tem todo o problema que eu comentei com o Brook, que enfraquece a força que a história da Labum teria depois. Mas eu vou fazer um pequeno elogio e crítica ao mesmo tempo. Tem uma cena legal do Luffy cantando Bix no Sake para convencer Labum a parar de bater na Reverse Mountain. É uma cena que não tem no mangá e é uma boa ideia, porque o bando Shanks cantava essa música, os Piratas Zumbar também. Mostra como ela é comum e não algo exclusivo dos Piratas Zumbar.
O problema é que na versão dublada e na voz original do Iraq Godoy é muito ruim. Só assim o original Luffy conseguiu cantar bem e passar emoção, além da cena ser tão falsa e feia visualmente que tirava um pouco da imersão. Comentando sobre alguns personagens menores, antes de ir para os mais relevantes dessa parte da história, no geral, o live action acertou no visual e interpretação dos membros mais irrelevantes da Baroque Works. O Mr. Five ficou com as roupas iradas que nem no mangá, e o ator combinou bem com a aparência. O mesmo vale para Miss Valentine. Miss Golden Week e Mr. Free também foram bem interpretados. Nenhum desses vilões passou a impressão de sair de um evento de cosplay ou paródia pornô. Talvez por serem aparências mais fáceis de se adaptar, mas enfim. Eu só tenho alguns problemas com a caracterização da Baroque Works nesse live action. Todos esses personagens são ruins no mangá e na série continuam ruins, mas eu acho que eles foram para um caminho mais chato ainda. Originalmente, o Oda até faz eles serem uma certa ameaça para os Mugiwaras, mas ele nunca deixa de destacar que eles são agentes menores, então tem vários momentos cômicos para aliviar o clima. Acho que o próprio autor sabia que eram personagens ruins e desinteressantes, então compensou com o ótimo humor dessa época. Na série, eles se esforçaram muito para colocar eles como ameaçadores, mas não funciona. Na verdade, só deixou uma sensação estranha, o Sanji sofrendo para derrotar o Mr. 13, a agente mais fraco de todos, a Miss Golden Week controlando todo mundo de boa. O único que fazia sentido ser mais ameaçador é o Mr. Tree, mas aí erraram na personalidade do personagem, se levaram tão a sério que ele perdeu aquela covardia exagerada que é apresentada quando foge do Luffy e depois vira uma marca do personagem em Impel Down e Marineford. Como a Robin faz parte do grupo nesse ponto, vou comentar sobre ela também. É outro problema que eu vi na execução deles nessa temporada. A Robin, antes do arco de Alabasta de fato, aparece apenas uma vez, quando os personagens deixam o Skip Peak e ela aparece no Going Merry. No mangá, a figura da personagem é mais misteriosa, sagaz e curiosa em relação ao Luffy e o resto do bando. No live action, ela aparece várias vezes, invadindo uma base da marinha, em Drum, em Lockdown, conversando com o Crocodile, conversando com o Apol, ela tá em todo lugar. Isso por si só é um problema, porque a ideia básica do mangá era deixar um mistério sobre quem ela era e suas reais intenções. Por isso, apenas uma aparição era necessária. Mostrar cenas demais tiraria esse ar misterioso. O live action não liga para a construção de mistérios, então esse lado da personagem se perdeu. Mas o pior foi o lado dúbio também ser excluído. Na série, ela sempre aparece como uma assassina psicopata mesmo, que se diverte em matar marinheiros, se diverte em manipular o Apol, em provocar a Vivi, como se realmente fosse uma vilã. Isso não faz sentido, porque a Robin na próxima temporada vai se tornar uma Mugiwara. No mangá, ela também foi uma agente que conseguimos imaginar que matou muita gente para ajudar o Crocodile, mas o Oda escolheu não mostrar isso para sua entrada no bando ser mais aceita. O Luffy não aceitou uma assassina impiedosa, ele aceitou uma personagem que tinha seus motivos para fazer o que fez e não gostava exatamente, como Enies Lobby revela. Aceitou uma pessoa curiosa sobre os Mugiwaras, como se apresentou no Merry. Ela é propositalmente dúbia para se encaixar como Mugiwara depois. Na adaptação, eles se esforçaram muito em mostrar que ela gostava do que fazia, então não existe essa possibilidade de construírem bem a sua entrada pro bando. A série vai acabar andando para um caminho impossível porque ela age como uma vilã. Não tem como convencer alguém que ela na verdade não era assim e era apenas atuação, como no mangá podia se dizer. É uma situação esquisita. Colocaram ela no extremo vilanesco para depois retirar isso. Foi uma caracterização terrível e que não combina com o que ela realmente é no original. E o pior é que isso foi feito a troco de nada. Nem é como se as cenas da personagem fossem relevantes nessa temporada. São só tentativas baratas de criar drama e tensão por ela estar acompanhando os Mugiwaras. Mas no fim, ela não faz nada, então não funciona nem para isso. Foi uma apresentação horripilante da Robin. É um problema presente pro futuro dessa adaptação. Os únicos personagens relevantes desses 8 episódios, que não poderiam em nenhuma hipótese ser mal adaptados, foram. Eles acertam nas adaptações fáceis e erram nas que realmente importam. Por isso meus elogios anteriores são pequenos. Conseguiram errar até no Apol, que é um dos piores vilões do mangá, então eu não esperava nada além de pelo menos manterem a ideia do Oda. O Oda sabe que o Apol é um merda como rei e um merda em quesito de poder, então ele trata o personagem como piada. A fruta dele por si só é absurda e boa para fazer comédia, o que gera momentos bem engraçados no arco de Drum. Mas na série isso não existe, ele se leva e é levado muito a sério. No mangá, o Luffy já derrota ele pela primeira vez, logo antes de chegar em Drum no navio. Mas na série,
Não é assim. Demora muito para ser derrotado e eles foram para um lado grandioso demais para a força real do Apo, criando um exército de monstros que ataca a vila. Um deles inclusive quase matando o Zoro se o Luffy não tivesse derrotado o vilão antes. Esse não é o propósito do Apo no arco. O propósito é ele ser um merda, e só. Porque o foco de Drum não são as lutas, é o drama do Chopper. Mas esse drama no live action foi só mais um dos momentos do arco. Precisaram criar um clímax maior e que falha nisso, porque as lutas no geral são bem ruins. Além disso, a adaptação adicionou uma conexão entre o Apol com a Baroque Works. Nela foi a Robin que deu a sua fruta. Essa adição é mais uma tentativa falha de fingirem que o mundo é conectado e que a Baroque Works é perigosa e influente, mas só atrapalha uma das graças de Drum. A única conexão relevante de Drum é com a Alabasta na rixa política, mas isso é só uma característica básica do Apol, porque uma das graças é ela ser só uma ilha que os Mugiwaras coincidentemente acharam para conseguir ajuda para Nami. Não era necessariamente parte de um esquema maior do grupo vilão principal, porque querendo ou não, One Piece é uma aventura e eles estão na Grand Line. Encontrar lugares com problemas próprios e isolados é importante para tornar esse mundo mais vivo. Essa conexão criada com a Baroque Works quebra essa sensação, coloca o vilão como parte de um esquema maior e não apenas como um vilão isolado que precisa ser derrotado para ajudar uma ilha aleatória. A sua derrota também foi uma derrota da Baroque Works. E claro, visualmente o Apol é um desastre, tava muito feio. Ele é o tipo de personagem que é feio no mangá, já, e por isso o Oda fazia piada com isso. Mas como no live action ele é sério e ameaçador, só ficou cafona. É um personagem feito para ser buff em uma série que não é. É muito deslocado. O único personagem de Drum bem adaptado junto a Koreha é o Dalton, pelo menos a sua versão humana, mas ainda com problemas. O principal é a sua aparência transformada. A série não consegue retratar bem essas transformações animalescas, todas são horrivelmente feias. E eu sinto que eles não entenderam o personagem em sua cena com o Hilo Luke. Chopper. Esse é o principal personagem do arco de Drum. Antes de criticar, quero destacar que era literalmente impossível satisfazerem o seu visual. Poderiam contratar os melhores em maquiagem, fantasia e CGI. O seu visual não é compatível com o formato live action. Os produtores tinham dois caminhos para seguir, o caminho realista ou o caminho mais próximo da aparência goofy infantil cartoonizado do mangá. Obviamente, a primeira opção era a pior, mas por algum motivo eles decidiram ficar no meio termo desses dois caminhos. O Chopper do live action tem traços realistas nos seus pelos e nas suas expressões faciais, mas possui algo próximo da aparência original com seus olhos menos realistas. Eu esperava pouco e conseguiram piorar mais. Para mim esse Chopper é tão feio quanto aquele Sonic realista antes da mudança. Primeiro, porque naturalmente existe a estranheza das expressões faciais desses animais falantes. O live action de Rei Leão é um exemplo. Os sentimentos dos personagens não conseguem ser passados através da aparência realista com CGI, só funcionam em desenho. Segundo, porque eles tentaram evitar isso usando esses olhos brilhantes do Chopper, que visualmente são uma característica típica para representar fofura extrema em personagens menores. É uma maneira apelativa de fofura em que se aproxima mais da aparência do Chopper pós-time skip, em que o Oda transformou ele num mascote feito para vender pelúcia fofa. Isso vai contra um dos principais pontos do seu arco, de não ser um pet e sim um ser vivo, como qualquer outro que pode ser um pirata. É contradito por essa fofura forçada, com os olhos esquisita, por não combinar com o resto do seu corpo. A aparência original do Chopper era diferente do live action e da atual. Ele era uma rena bípede pançudinha com o rosto cartoonizado. Ele não era feito para ser fofo. A fofura vinha da sua semelhança a uma criança curiosa. Mas isso é o de menos. No geral, a personalidade do Chopper foi destruída nesse live action. Luffy, Chopper e Usopp funcionam como um trio carismático no mangá, porque os três agem como crianças que agem de forma exagerada e inocente a tudo, impressionados por qualquer coisa. O exagero é importante para representar isso. Na série, o Chopper não tem essas reações exageradas, engraçadas, ele só fica fugido como uma criança com medo. No mangá, existe um medo da rejeição pelos outros, mas junto com as gritarias dele bravo em ser tratado assim e com medo de assarem ele para fazer comida. A falta disso tira o carisma que ele tinha, e o live action, além de tirar esses traços de sua personalidade, tirou outro detalhe essencial de seus poderes. Primeiro, as outras formas do Chopper também são bem feias. Iron Point parece aquela fera feia do live action de A Bela e a Fera. A forma que ele fica quadrúpede mantém a aparência realista feia da normal. Mas o que realmente tirou muito do brilho do personagem é a falta de Rumble Balls. Tiveram a ideia estúpida de deixarem um mistério em torno delas, com o Chopper mostrando elas no final. Ele simplesmente não usou as Rumble Balls em luta.
sendo que isso era uma das características mais criativas dos seus poderes. Na série, ele se transformava aleatoriamente. Esse conceito era uma demonstração da inteligência do Chopper em usar sua Akuma no Mi. Um exemplo perfeito disso era o Brain Point, que não apareceu na série. A falta delas faz com que suas cenas de ação fossem comuns, bem parecidas com as do Dalton, que também tinha uma Zoan que deixava ele bombado. Então o personagem basicamente perdeu todas as características que tornavam ele único o suficiente para entrar no bando. Ah, e um comentário rápido. A dublagem deixou ele mais irritante ainda. Eu odeio o Chopper no mangá, mas apenas pelo quão irritante e inútil o Oda fez ele ser no pós-time skip. Aqui eu já odeio logo de cara, pela voz. Com todo respeito à dubladora, mas essa voz fina e tímida não combina com o que o Chopper era no início. Beleza, mas e o flashback do Chopper? Se ele fosse bom, daria pra perdoar um pouco o erro no resto. Se o Heal Look fosse bom, pelo menos o drama que salva Drum de ser um arco ruim estaria presente para ajudar a série. A adaptação desse flashback foi estranha, narrativamente e pela atuação dos personagens. No mangá, o Oda insere o flashback de um jeito criativo. A história começa a ser contada pelo narrador logo instantes antes do Luffy socar o Apple, que havia chegado no castelo. O flashback é colocado nesse momento justamente para dar peso a esse soco e à luta contra o vilão, além de ser uma maneira inusitada de introduzir uma história. Na série, ele é simplesmente contado pela Kureha da forma mais sem criatividade que se espera de um momento assim, e tinha algumas inserções esquisitas dela fazendo comentários durante o flashback ou a série parando para mostrar o Sanji emocionado ouvindo. Cenas baratas para tentar puxar a mais emoção de quem está assistindo, sem a inventividade que o Oda teve no mangá. E emoção é algo que o flashback no live action não consigo passar. Eu assisti a série com meu pai, que não teve contato com o anime e o mangá, então ele tendia a gostar mais das coisas, mas esse backstory foi tão mal adaptado que nem ele aguentou e reclamou de estar chato. Um momento que deveria emocionar e marcar todo mundo que assiste foi visto como chato, porque de fato é. A direção desse live action é quase inexistente, então todos os outros momentos dramáticos foram ruins. É claro que a história mais emocionante até agora sofreria com essa inaptidão da direção, mas isso não é culpa apenas da narrativa e da direção, também é do ator escolhido para fazer o Heal Look. Eu não conheço ele, mas com todo respeito, parece que pegaram qualquer senhor aleatório, com barba e cabelo grisalhos. Não tem nada a ver com a aparência original do Heal Look, e a personalidade do personagem também foi mudada na série. O Heal Look do mangá é esse médico maluco cheio de emoção que grita e age de forma extravagante, mas na série ele ficou meio monótono. O ator não passou essa grande expressividade contagiosa do Heal Look. Na verdade, as principais falas do personagem que deveriam ser inspiradoras, como o símbolo da caveira e a bandeira, foram passadas quase como um discurso de coach, como se ele estivesse discursando para uma plateia, e não a forma natural, extravagante do mangá. A cena que mais sofreu com a caracterização ruim da série e pela atuação do ator foi a principal, da Starboard com a frase que define o arco. O seu personagem e muito da mensagem de One Piece é a mesma frase sendo dita pelo Heal Look, mas sem a emoção exagerada do personagem, sem o choro expressivo do Dalton reagindo. No live action é um choro contido que contradiz o que a cena quer mostrar de libertação dos sentimentos do personagem, presos por muito tempo pelo Apple, e sim o impacto visual que o cenário no mangá tem. O vento forte junto à neve com o Heal Look se despedindo, olhando pro céu e bebendo. No live action eles estão numa sala fechada, sem cor, e ele simplesmente bebe e explode numa câmera aberta. Não existe interpretação do personagem olhando para cima enquanto sorri, e explode. Essa cena não tem nenhum trabalho cinematográfico para passar o impacto que ela tem. É horrível. De todas as faltas de criatividade visual, essa foi a pior. Eles insistem em prender os personagens em cenários de forma claustrofóbica e ignoram que o cenário também é importante para passar a mensagem. Sobre personagens no geral, era isso. Os que importam foram pessimamente adaptados e os que menos importam ficaram medíocres ou até bons. O Crocodile aparece apenas rapidamente no último episódio, mas já adianto que o ator não combina e ficou parecendo um cosplayer aleatório. E por algum motivo, decidiram remover o Karui dessa temporada, o pato que acompanha a Vivi. É uma pena, porque a relação dela com o Karui é muito mais emocionante no mangá do que a relação com o Igaran, que apesar de ser um cara legal, é tão irrelevante originalmente que tiveram que forçar muito para a morte ser impactante na série e não conseguiram. O grande defeito que percorre os problemas de todos os personagens que eu comentei sobre é a vergonha de ser japonês que esse live action parece ter. Várias ideias de One Piece estão presentes na série, mas o lado mais expressivo e exagerado que faz parte dessa linguagem não está, simplesmente porque não é possível estar também nesse formato. Isso fica mais evidente em cenas emocionais, como o momento que o Luffy chama o Chopper pro bando ou que o Chopper chora vendo as flores de cerejeira. No live action, os personagens parecem contidos nessas cenas. O Luffy grita, mas não é aquele grito que parece ecoar pro resto de Drum feito ao ar livre na noite nevada.
Ainda por cima fizeram essa cena numa sala fechada sem graça. O choro do Chopper acontece, mas não é um choro acompanhado por um grito forte do personagem. É um choro contido que dura pouco até o Zoro pegar ele. É algo perceptível nas interações entre os Mugiwaras também. No mangá, cada uma delas possui algum traço que as diferencia. Por exemplo, Sanji e Nami com esse negócio de o Sanji ser tarado por mulher e a Nami bater ou dar bronca nele. Na série, o Sanji chega próximo da Nami e ela nem liga. Não estou dizendo que essas cenas do mangá são engraçadas, ainda mais depois de 1000 capítulos, mas pelo menos deveriam ter feito algo que diferenciasse as relações de cada personagem. Existem cenas dedicadas a Zoro e Usopp, Zoro e Vivi, Sanji e Chopper, duplas específicas, mas nada de único nessas interações. Só depois de falar tudo isso eu percebi, inclusive, que eu esqueci completamente da existência da Vivi. Sendo direto ao ponto, eu não tive nenhum problema com o fato dela ser negra no live action ao invés de branca como no anime e no mangá. Isso obviamente atraiu atenção, mas não achei que prejudicou de forma alguma a personagem. Diferente de outros, o visual da Vivi não é uma característica tão determinante para definir o que ela é na obra, então a cor da pele não interfere em nada. Achei até engraçado ver algumas pessoas comemorando que ela é negra por ser egípcia, mas eu nem sei se o Egito é majoritariamente negro. Pelo que eu sei, é um lugar bem misto com negros, brancos e pardos no geral, então qualquer cor a personagem serviria. O meu problema inicial com o visual é que nos trailers parecia muito cosplay, com as roupas de Miss Wednesday, mas assistindo a série e conforme ela foi trocando de roupas durante os episódios, ficou bem natural. O problema era o uniforme dela como Miss Wednesday mesmo, junto com o cabelo. Depois a atriz realmente conseguiu convencer como Vivi. Eu não acho que a Vivi, o live action, seja próxima em qualidade do original, mas passou longe de comprometer como outros personagens. A atriz conseguia entregar uma boa atuação nas cenas principais da personagem e eu não percebi a falta de nenhum traço relevante apresentado a Vivi nesse momento até então. Mostrar a sua habilidade diplomática chegando em Drum e no flashback do Reverie igualzinho ao mangá, mostraram como ela demorou a entender e se entregar totalmente à lealdade dos Mugiwaras, querendo se separar deles depois de Little Garden, mas ao final de Drum, finalmente percebendo que eles vão ajudar ela até o fim. Foi a progressão esperada como originalmente. Porém, essa é a parte mais fácil. A parte realmente complicada da personagem será no arco de Alabasta, propriamente, que vão precisar trabalhar muito bem a função que ela tem como princesa e futura rainha, presa no conflito entre rebeldes e a realeza. Ela não é uma personagem que precisa ser tão ativa nas lutas como tentaram forçar um pouco nessa temporada contra o Apol. A força dela é diplomática e com o povo. Quero ver se vão usar bem isso. Enfim, comparada a outros personagens, a Vivi foi bem adaptada e a atriz combinou com o papel, mas teriam que se esforçar muito para errar com uma personagem simples até esse ponto da história. Outro defeito da série que não evoluiu na segunda temporada foram as lutas. Novamente, esse live action tem uma dificuldade séria em conseguir demonstrar o impacto dos ataques e de esconder as praticidades de cada movimento. Toda vez que o Sanji vai dar um salto maior ou um inimigo vai ser jogado para longe, dá para sentir que eles estão sendo controlados por cordas de auxílio, que os movimentos não são naturais, chega a ser até meio amador considerando que estamos em 2026. A luta que mais sofreu com isso foi entre os Mugiwaras e o bando do Bug, que é uma zona completa de gente sendo jogada para todo lado, parecia legitimamente uma cena de filme com orçamento minúsculo. Eu sei que as lutas em One Piece têm momentos exagerados difíceis de adaptar, mas até esses movimentos mais simples são esquisitos na série. Luffy vs Alvida também sofre e demonstra esses erros. A Alvida, com sua força de deixar o povo vadio, começa a patinar no chão rapidamente em volta do Luffy, e essa cena é tão falsa que parece feita por fã. Se possível, vou tentar mostrar no vídeo pra vocês, não é nem algo que eu preciso dissecar minuciosamente para apontar, tá na cara que foi muito mal feito. E não tem a desculpa de ser uma série, então o orçamento seria menor. Cada episódio dessa temporada custou por volta de 18 milhões de dólares. Isso é pouco em comparação a outras adaptações audiovisuais, mas para efeito de comparação, Rurouni Kenshin Origins teve um orçamento de 20 milhões de dólares, apenas 2 milhões a mais, e qualquer cena de luta aleatória é superior às principais lutas dessa série. Kenshin Sanosuke vs Exército Assassino da reta final do filme. Eu consigo ver essa luta e não perder a imersão pelos movimentos serem evidentemente falsos e ter algum detalhe deslocado, não só pela produção ser melhor, mas pela direção a esconder melhor esses detalhes através do trabalho visual. Um trabalho visual que não existe nas lutas live action de One Piece, que são padronizadas sem nenhuma inventividade. De Lockdown, a luta mais decente foi de Luffy e Sanji vs Smoker. Os efeitos de fumaça do Smoker ficaram surpreendentemente decentes. O problema dela é mais a falta de cinematografia geral de momentos que deveriam ser mais impactantes. O cenário e a fotografia são tão padronizados que um momento importante como esse para mostrar o perigo real do Smoker contra o Luffy não tem o peso do mangá, que acontece no momento de fuga desesperada no meio de uma forte tempestade. E outro defeito dessa parte de Lockdown foi terem excluído o Bug Car. Era engraçado demais para um live action soço desse adaptar. A falta de uma direção mais presente foi o que prejudicou a luta que,
até o momento foi a mais próxima de ser boa na adaptação. Zoro vs 100 agentes da Baroque Works. Eu não me importo com essa luta no mangá. É legalzinho pelo Oda estar no seu auge artístico, mas é esquecível. Bater em Minion não é empolgante. Mas o live action foi a que menos sofreu com amadorismos técnicos. Tiveram algumas sequências sem cortes que demonstraram o quanto o ator se dedicou a lutar como Zoro. O problema é que essa cena se estende muito como no mangá, mas não tem a arte incrível do Oda para melhorar a luta. A direção deveria compensar isso sendo criativa, mas não faz nada. É visualmente idêntico a qualquer outra cena da série. Como eu citei antes, lutas com personagens espadachins tendem a ser mais difíceis de entreter por serem mais comuns. No caso do Zoro, o mangá compensa com ataques mais espalhafatosos e lúdicos, mas na série não tem como fazer isso, então a maneira de contornar essa falta seria com criatividade e retratar a luta, como todos os filmes de Kenshin fazem, como Lady Snowblood fez, como Kill Bill, que se inspirou muito nesse filme, também fez. É só olhar qualquer uma dessas obras para entender o quão pobre são as lutas do Zoro na série em criatividade. A série também errou no nível de poder dos personagens em algumas ocasiões. Normalmente eu não ligo pra isso, mas nos casos que eu vou comentar, esses erros não são coerentes com o que o Oda demonstrou desses personagens no mangá. Luffy vs Mr. Free foi a primeira que mais me chamou a atenção. A série, que nem no mangá, demonstrou o perigo que ele apresentava em transformar o bando em cera. Mas originalmente, quando eles conseguem se libertar e o vilão foge, o Luffy rapidamente por instinto descobre quem era o réu no meio dos clones e imediatamente vence. Inclusive tem gente que vê isso como um indício de desenvolvimento do Haki. Na série, eles estendem muito esse confronto. O Luffy não consegue achar o Mr. Free entre os clones, fica sendo cortado. Depois o vilão consegue prender os braços dele com cera. O Luffy passa mais tempo apanhando Leo Garden do que batendo. Depois ele consegue se libertar e nocautear o Mr. Free. Mas existe uma diferença entre ambas as lutas. O Luffy sempre foi muito mais forte do que o Mr. Free, mas a série, para tentar mostrar mais perigo, não consegue demonstrar que ele e os outros Mugiwaras às vezes evoluíram o suficiente para passar menos dificuldade com inimigos. No mangá, o Oda sabe que a verdadeira dificuldade do Luffy precisava ser contra o Crocodile, para quebrar sua expectativa. Na série, ele sofre contra todo mundo, aí o impacto desse momento vai ser diminuído. Já tô acostumado a ver essa versão apanhar. Sanji Chopper vs Capangas do Apol em Drum também. No mangá, eu só lembro de um deles lutando e sendo rapidamente derrotado pelo Chopper. O personagem só existiu pro Oda apresentar os points do Chopper de um jeito legal. Na série, o Sanji e ele sofreram desnecessariamente para dois aleatórios de um vilão que já era aleatório. E a luta em si também é muito chata, porque o Chopper fica só usando o Warren Point sem aproveitar suas outras formas. O Sanji fica preso nos tufos de cabelo de um capanga. Era pra essa luta durar no máximo 2 minutos, mas durou muito porque eles apanhavam, cortavam pra luta na vila, apanhavam de novo, cortavam pro Apol, aí só depois foram vencer. Inclusive, Luffy vs Apol é outro desastre irritante. No mangá, o Luffy demora um pouquinho pra derrotar o vilão, porque ele aparentemente é derrotado, mas depois volta e precisa apanhar de novo. Mas em um momento, o Luffy realmente sofre, porque o Apol foi feito para ser um vilão merda. Já na série, o Luffy sofre demais, ao ponto de precisar de ajuda da Vivi para conseguir a primeira derrota do Apol. Esse conflito foi se estendendo muito mais do que deveria, principalmente considerando que a série decidiu encurtar outras lutas para ganhar tempo. Essa de todas as lutas era uma das que mais poderia ser encurtada, e não existe o mesmo impacto da vitória do Luffy contra o Apol, por não conseguirem passar isso visualmente como apontei várias vezes, mas principalmente pela cena mais importante ser feita do jeito mais podre possível. A cena da bandeira, em que o Luffy leva os ataques de Apol para proteger a bandeira estiada no topo do castelo, a bandeira que representa a convicção, o maior símbolo desse arco junto com as cerejeiras. No mangá, a cena é linda, muito pela preparação que o Oda escolheu, da bandeira estar no topo do castelo, em uma noite nevada, esteticamente perfeito. No live action, a bandeira está na parede de uma sala aleatória fechada sem cor. Eu não consegui acreditar quando a cena aconteceu, repetiram o mesmo erro da cena do Hilo Luke. Acho que gastaram todo o orçamento construindo o castelo e não tinham mais verba para criar um cenário de neve fora dele, para ter esse momento. Não teria uma emoção, parece só mais uma cena qualquer. Enquanto eu assistia a segunda temporada, eu decidi fazer uma lista de algumas cenas ou detalhes específicos que eu queria comentar e não se encaixavam exatamente nos tópicos anteriores. Little Garden, no geral, foi um arco sem grandes problemas. Eu acho ele extremamente esquecível no mangá e na série é mais esquecível ainda. O CGI dos dinossauros é feinho e o cenário às vezes destoava um pouco, mas Zoro e Brog ficaram fiéis, com algumas mudanças na participação deles no arco, mas nada grave. Inclusive, eles conseguiram fazer uma adição surpreendentemente natural do Nika. O do Dory cita ele rapidamente como um dos deuses de Obaf, pedindo que se reserve um lugar para ele. É uma citação coerente com o que ele e o Brog falavam durante a luta, e é simplesmente a menção do nome. Eu odeio o Nika, mas serem precoce especificamente nessa questão faz sentido e foi feito de um jeito eficiente. No entanto, tenho probleminhas com duas cenas específicas desse arco. A primeira é a cena em que o Sanji fala com o Crocodile, fingindo ser um agente.
tem toda a sagacidade e coragem do Sanji enganando o Crocodile. Mas esse momento maneiro do Sanji é atrapalhado no live action por uma cena de humor estilo Marvel contra o Mr. 13. No mangá, ele derrota esse bicho em 2-3 páginas, porque é um dos agentes mais fracos. No live action ele sofreu muito, saiu todo machucado da luta. Então no fim, ele não saiu desse momento tão no topo como deveria. Em nível de força, foi jogado pra baixo. E a cena nem engraçada Eu realmente acho que já vi esse tipo de cena em que os personagens ficam se batendo com uma musiquinha tranquila de fundo em um filme do MCU. Não era o momento. A série corta várias cenas de comédia boas do mangá, e quando tenta fazer comédia, é isso aí. A segunda é uma cena bem esquecível no mangá, mas que fizeram pior na série, quando Zoro, Vivi e Nami estão presos na cena do Mr. Free, e o Zoro aponta a espada pra cima, falando que confia no Luffy pra salvar eles. É bem passageiro, mas no original é um momento que funciona. Principalmente para demonstrar pra Vivi o quanto eles são leais e confiam no capitão. Mas no live action eu achei essa cena bem esquisita. Muito pela atuação do McKennion, que é uma porta e não fala com a emoção necessária. Deveria ser um momento um pouco mais destacado ao menos. Saindo de Little Garden e voltando pra Logtown, tem duas cenas desse episódio que me incomodaram bastante. A primeira foi a conversa entre o Roger e Garp, em que o Roger revela ter um filho e pede para Garp cuidar dele. A cena é praticamente idêntica a como é no mangá, mas ser colocada em Logtown é absurdamente estúpido. Primeiro, porque não tem nenhum significado com o que o arco fala. O Roger tem a óbvia conexão com o Logtown, mas o Ace e esse dever do Garp de cuidar dele não. Se fosse colocar uma cena do Roger, que fosse daquele filler do anime em que o Luffy vai num bar e o velhinho enxerga o Roger nele. Segundo, porque ela vai prejudicar o plot twist futuro com Ace. Essa conversa só tem impacto no mangá por ser colocado no momento em que o Sengoku revela o nome verdadeiro do Ace. Não tínhamos como prever que esse personagem era filho do Roger até então, e não existia nenhum problema nisso. O Ace aparecia muito pouco na história, então ter um mistério assim era natural. Mas a série tentando ir nessa de enfiar Foreshadow, colocou a cena muito antes. Agora, quando chegarmos em Marineford e a cena estiver prestes a acontecer, não vai ter o mesmo impacto, porque vendo essa conversa vai ficar bem claro que esse filho é o Ace. É quase um spoiler adiantado e tudo pra meio que plantar uma sementinha de dúvida em quem nunca viu o anime ou leu o mangá de que o Luffy pode ser o filho do Roger. A segunda cena ruim de Logtown é o momento em que o Luffy está prestes a morrer e sorri. É quase idêntica na série, mas como é transmitida que muda. No live action não fica parecendo que o Luffy foi salvo pelo destino ou acaso. Deixam claro que foi salvo pelo Dragon. Nem começa uma tempestade como no mangá para deixar essa dúvida. No live action a atuação do Inagi Godoy é bem ruim. E a série destaca muito mais o riso do Luffy do que o sorriso exatamente. E eu acredito fortemente que isso seja por causa do Nika. Sendo que essa cena não deveria ser sobre rir e indicações pro futuro. Essa cena é sobre o fato de Luffy sorrir pra morte como Roger sorriu. Só que esse riso um pouco longo do personagem quebra esse propósito quando se sabe o que o Luffy virou depois do Q5. A construção é consideravelmente mais vazia. Em Drum, também tem outros dois momentos que eu preciso comentar. O primeiro eu não sei o que pensar sobre ainda, mas é a conversa entre Sanji e Nami, em que o Sanji conta um pouco da história com sua mãe, de como ela morreu por uma doença, como foi a responsável por incentivar ele a cozinhar. A princípio isso parece justo. Finalmente vemos os Mugiwaras conversando sobre seus passados. No mangá não tem muito disso, mas eu também acho que isso pode vir a prejudicar um pouco a revelação desse flashback em Whole Cake, porque agora, quando ele acontecer, eu já vou saber que a mãe dele era a única que apreciava suas comidas, era gentil e morreu por uma doença. Vários dos pontos estruturais mais importantes desse flashback foram contados muito antes. Não acho que era um momento tão oportuno. Já o segundo momento é realmente um desastre. Me refiro à cena do Luffy escalando a montanha para chegar no castelo e salvar Nami. Tanto no anime quanto no mangá, o personagem principal demora um bom tempo para conseguir. Ele e o Sanji passam por avalanches, quedas, dores, saem de dia e chegam apenas de noite. Foram horas sofrendo para subir naquela montanha, enquanto o resto do bando também sofria pelos perigos da neve. Essa demora foi importante para destacar o quão perigoso era o que Luffy estava fazendo, quanto ele estava se arriscando para salvar a vida de sua companheira. O Oda nos fez sentir essa dor com muitas páginas destacando isso. No live action, essa cena começa por volta do primeiro terço do episódio e pouco antes do final já chegaram. É cômico, eles começam a escalar e a gente vê que tá difícil. Corta pros outros Mugiwaras, depois pro Smoker e pra Tashigi, e depois já volta com eles passando da metade do caminho. É tão rushado que quando volta o Luffy, cai um pouco e o Sanji depois cai totalmente da montanha. Então o Luffy no ato de desespero estica a cabeça pra segurar e jogar ele até o topo. Beleza, o Sanji chegou, mas o Luffy e a Nami não. Agora eles vão mostrar o quão sofrido vai ser, né? Não, o Sanji tá lá no topo e imediatamente o Luffy surge do nada, sendo que ele ainda tava muito longe. Isso tirou completamente o peso que essa série tem originalmente e é péssima em continuidade, porque eles chegaram rapidamente e facilmente no topo. Não existiu nenhum perigo real, porque no fim a queda do Sanji impulsionou a subida dele sem querer. Eu não entendo por que eles se apressaram tanto. Era melhor ter dedicado mais tempo a essa escalada do que na merda das lutas do Smoker e da Tashigi, ou depois na luta contra o exército do Apol. Enfim, se eu fosse falar sobre cada picuinha que eu tenho com esse live action, o vídeo ficaria maior do que já ficou. Posso citar aqui alguns
mais rápido. Laftel. Por algum motivo, no live action, Crocus não ocultou os Mugiwaras sobre a suposta última ilha. Não faz sentido ter cortado isso, já que criaria um mistério importante em torno do fim da Grand Line. Luffy vs Zoro. Isso não é um problema na verdade. Eles cortaram a luta em Whiskey Peak. Foi uma boa decisão porque é bem estúpida. Gaimon. Eu gosto muito do capítulo dele, mas foi cortado na série e eu até entendo, já que é bem desconectado do resto dos arcos. Seria legal ver porque é um exemplo de história isolada que os Mugiwaras encontram no caminho da aventura, mas não é um grande defeito. Trilha sonora. É muito discreta. Usaram músicas diferentes do anime, mas nenhuma é marcante. A única marcante é justamente a versão orquestra de We Are, então não conta. Não sei se é impressão minha, mas eu observei que essa recepção à segunda temporada foi pior do que para a primeira temporada do live action. Sinceramente, eu acho a primeira temporada muito mais ofensiva. Ambas possuem os mesmos defeitos em um nível parecido, mas como os arcos iniciais são os mais importantes e determinantes para esta história, errar neles é mais grave. Eu tenho a suspeita de que a piora na visão geral sobre esse live action vai muito de um desgaste gradual. Acho que a recepção inicial foi mais positiva, porque o marketing da Netflix em 2023 foi mais forte e uma novidade maior na época. O que a Netflix não investiu para adaptar biomangá, eles investiram em vender seu produto, com passeios pelos cenários criados, episódios passando no cinema de diversos países e principalmente interações entre os atores dos Mugiwaras. Eles não possuem química na série e são mal desenvolvidos, mas como fora dela eles aparecem em vários eventos juntos e fizeram vídeos especiais de interação, passou para muita gente a sensação de serem um grupo unido e de serem parecidos com os personagens. Então a recepção positiva, a adaptação teve influência do trabalho externo da Netflix em compensar a falta de fidelidade da série com uma proximidade com o público fora dela. E eu cada vez fico mais certo disso, justamente pela mudança na recepção da temporada atual. O marketing continua, mas acredito que faça menos efeito por terem feito demais anos antes. Então não é que a segunda temporada seja pior, é que as pessoas pararam de serem muito enganadas que existe alguma qualidade nessa série além do Sanji do Usopp. Inclusive, não comentei, mas o Usopp estava muito mais legal na segunda temporada mesmo. O ator nasceu para ser o personagem. Depois de tudo que eu argumentei, se eu afirmasse que o live action de One Piece é o pior da história, a maioria questionaria, considerando a vastidão de adaptações que conseguiram ser menos fiéis ainda. Porém, eu não acho que a decisão sobre o pior live action se limite apenas a isso, porque existem diferentes tipos de adaptação. Existem os live actions que ignoram completamente o material original e usam no máximo o nome dos personagens para contar uma história própria. O filme de Death Note é isso. Kiri e Ellie estão nele, mas são bem diferentes. O Kiri é um protagonista típico de filme escolar americano genérico, o Ellie participa mais da ação, e existem os live actions que realmente tentam ser mais fiéis ao material original e falham. O exemplo recente é o de Cowboy Bebop, que visualmente tentou lembrar o anime. Os motivos para cada uma dessas formas de adaptação serem ruins é diferente. O filme de Death Note não é ruim exatamente por ser pouco fiel à história original. Ele é ruim porque, como filme isolado, é ruim. Se alguém que não viu Death Note teve ele como primeiro contato, também deve ter achado ruim, porque é muito produto genérico americano sem sal. Já o live action de Cowboy Bebop é considerado ruim porque ele parece tentar ser fiel ao material original, mas executa de um jeito ruim. Sendo sincero, tanto Death Note ou outros filmes como Dragon Ball Evolution são ofensivos por serem novas visões dessas obras que são muito inferiores, mas por desviarem tanto do material original, eu fico muito menos ofendido do que com uma adaptação que finge ser fiel, não é e faz pior que o original. Por isso o live action de One Piece pode ser visto como o pior já feito de todos consumados até então. Ele é o que mais mentiu ser fiel ao material original e no fim não foi. A aparência da maioria dos personagens é igual, tem os mesmos arcos, os mesmos poderes e as mesmas cenas importantes. Porém, a personalidade dos personagens é alterada sutilmente, mas gravemente. As cenas importantes são picotadas, alteradas, ao ponto de perder o impacto ou simplesmente não funcionam na mídia. Os arcos possuem conteúdos cortados que tiram seu sentido por inteiro. Então, esse live action está no meio do que eu falei antes. Ele tenta ser fiel como um Cowboy Bebop e falha nisso, mas também tenta se desviar do material original com mudanças consideráveis, como o filme de Death Note, e falha nisso também. É uma anomalia que não sabe o que quer ser e por isso falha. Acho que ficou claro agora. Eu odeio o live action de One Piece.